Porque normalmente são as pessoas de dentro de casa que não acreditam em nós. O que a senhora enxerga disso? Porque na época o Jorge não É acreditava. falta de confiança em si próprio. Quando Porque você hoje não eu tem tenho confiança em você, você não acredita em outra pessoa. Porque hoje, até hoje as pessoas passam por isso, né? Sim. Eu tenho 20 colaboradores lá na Clique. Eu vejo que as maiores lutas deles são com a família, em acreditar que é possível, que vai dar Sim. certo. A senhora enfrentou isso quando? Há 40 anos atrás? Do seu próprio esposo? Meu pai ensinou o seguinte: faça você o que você pode fazer e o que você não pode também. Não espere que ninguém faça nada pra você. Meu pai ensinou a gente assim. Então eu cresci com aquilo. Faça você e não espera ninguém. Então eu nunca esperei meu marido. Mas e quando ele vira pra você e fala, não abre, não faça, você não vai conseguir? Como que foi na época? Eu ri, eu dei risada dele e dou até hoje. Galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio da A Chave, um programa voltado para histórias. Nós procuramos trazer pessoas com histórias incríveis, que através do testemunho delas irá te ajudar, te inspirar e destravar alguns cadeados que estão presos em você. E hoje eu tô com 2 pessoas incríveis aqui. Até cheguei meio correndo, não consegui ficar mais tempo, mas prometo ficar mais tempo depois desse programa. Dona Beth e Denise. Sejam bem-vindas, saibam que eu tenho o maior carinho e admiração por vocês. Eu acho que eu já cuido do plano de saúde de vocês há uns 4, 5 anos, né? Mais deve ter. E é uma honra tê-las aqui nesse projeto tão incrível, dizer o quanto que eu admiro, respeito, e não poderia deixar de passar aqui na chave vocês duas. Antes de vocês falarem qualquer coisa, vai ser um programa muito emocionante. Vou tirar tudo delas. Eu quero dar um presente. Em semana de jogo do Brasil na Copa do Mundo, vou dar um álbum de figurinha da Clique pra vocês. Legal. Dona Beth, Legal. só tem uma figurinha. Neymar tá aqui? Não tá o Neymar, mas tá eu. Serve? Ah, serve. Ah! Dona Beth, só tem uma figurinha de ouro nesse álbum. Só tem uma. Eu quero ver se a senhora descobre quem é. Só tem uma. Aí tá, todo mundo da Clique. Tem alguns parceiros de seguradoras, alguns hospitais e o nosso ambiente. Qual que a senhora acha que é a de ouro, a premiada? Dessas todas. É a sua. D, quem que você acha que é? A dela e a minha. Não, mas é que vocês não estão. Então, Sabe quem tá aí de ouro? A Roberta. Eu pensei na Roberta e não falei. Mas eu vou ser bem sincero. Eu não negocio com a verdade. Eu vi um vídeo que era a foto da Roberta. Mas sabe o que foi? Que o pessoal tava abrindo. O Amauri puxa saco. Ele sabe quem paga a conta. Ele sabe quem é que assina o cheque. Aí ele fez o da Roberta. Olha a cara dele lá. Mas, ó, é um presente. obrigada. E sejam bem-vindas. Obrigado pelo convite. O único compromisso nosso aqui é falar tudo e transbordar com a história. Obrigado, Ana Beth. Obrigado, Dê. Sejam bem-vindas. Podem falar, se apresentar aí, pessoal. Fiquem à vontade. É um bate-papo. Esquece câmera. Vamos conversar como se a gente estivesse no almoço. Então pergunta você, mais fácil. Dona Beth, Fácil, como né? foi a sensação quando eu te convidei? O que passou na sua cabeça? Ah, não muito. Na verdade, eu pensei assim, poxa vida, vou lá na Clique, vou conhecer a Roberta, vou bater papo e vou tomar café com o Arnaud. Ai, que delícia. Foi isso. Mas, ó, saindo daqui, eu te prometo Não. que a gente vai lá na Clique. Eu vou pedir pra Roberta descer lá pra te dar um abraço. Não, imagina. E porque a minha logística ela é muito fácil. Então, vou cumprir isso daí pra não virar esse ano com essa dívida. O que você acha, Dê? Eu topo. Não, Eu pode também. vir, pode. Se você não puder, não tem problema. O ano que vem tá perto, tá aí. Ô, Dona Beth, se eu não puder fazer isso pra senhora, eu vou fazer isso pra quem? Ai, ai. Meninas, me fala um pouquinho. No off aqui, a gente tava falando de um assunto que eu acho que já é legal a gente já começar o programa falando dele. Vocês são de descendência armênia, é isso, Dê, que você tava me explicando? É armênia e portuguesa. Isso. Eu sou filha de descendentes de portugueses e descendentes de armênios. A Dona Beth nasceu em Portugal ou não? Não,
Meu pai. Seu pai, Eu nasci aqui. aqui no Brasil. É isso. E o Jorge E meu pai nasceu aqui no Brasil. também nasceu aqui. E os meus avós vieram fugidos da Armênia em 1915, porque estava tendo o genocídio dos armênios. Então, o meu avô, ele, Isso 1900 e? Não, por volta de... Não, finalizou em 1915. Né? Ele é 1914. mais ou menos isso. E o meu avô, ele se fingiu de morto entre os irmãos dele, que já tinham morrido, para poder sobreviver. E aí ele conseguiu entrar dentro de um navio que vinha para o Brasil. Ele e minha avó. E eles não se conheciam, se conheceram aqui, né? Então, só pra... Eu, como muitas pessoas leigas aqui, não conhecem a história. Mas, na época, tinha uma guerra Isso. Teve uma guerra. entre os países. Isso, questão de religião, né? Sim. Os turcos e os armênios. Aí, Os o seu vô E o meu avô é se armênio. jogou num navio, se fingiu de morto no navio, ele é Não, armênio. se fingiu de Antes. morto antes, né? Pra ele não ser morto. Então tinha cadáveres e mais cadáveres. Ele deitou lá entre os irmãos dele. E para não matarem ele. E fingiu que ele tava morto. E dali ele conseguiu escapar e entrar num navio Que viria para o Brasil. que iria para algum lugar. E Ele veio pro ia- Brasil. Ele e Ah. alguns irmãos. Alguns irmãos morreram na caminhada, irmã. E outros irmãos conseguiram. Nossa, que história. É. Talvez, então, quando vocês, porventura, visualizam a situação que aconteceu entre Rússia e Ucrânia, se simboliza muito mais, né? Ou não? Triste. É. Muito triste. É triste pra vocês saberem que em algum momento alguém da família de vocês passaram por situações Muito parecidas. triste. E Como hoje- aconteceu também uma vez, eu não lembro se foi na África, não sei se você lembra, um avião que tava decolando e as pessoas tentando pular dentro do avião, Nossa, Sim. horrível. Elas preferiam morrer. Sim, tentando do que... do que ficando. Exatamente. Foi exatamente isso. Ele preferiu tentar se salvar. Como teve os irmãos deles que vieram a falecer. Sim. Aí tiveram 4 filhos. Calma, aí eles entraram no navio e vieram pra Vieram pro Brasil. algum lugar. E o destino foi o Brasil. Sim. Meu sogro foi trabalhar no Porto. Ficou trabalhando no Porto de Santos. Certo. Aí- Não, aí ele conheceu a esposa, Depois de um tempo ele conheceu. Aliás, que é a avó. o É a conhecimento era ao contrário, não era eu conheci e Apresentaram. era assim, Casamento era arrumou o arranjado. casamento. Eles eram assim. Então, a família dela escolheu ele para marido e fez o casamento. Igual o que acontece, eu acho que não sei Na se ainda Índia. acontece isso, na Índia, Não, e isso acontecia até um pouco antes da minha geração. de fazer casamento de fazer arranjado. casamento. A minha avó não fez o meu casamento. Porque eu só dei uma opção pra ela. Falei, se não for essa opção, eu não quero nenhum outro. Ah, então até a sua Até a geração minha ainda geração. tinha um conflito ali de Sim, gerações. de gerações. Não podia entrar na escola armênia. Não era tão bem aceito filhos de brasileiros. E não eram bem aceitos brasileiros que frequentassem o clube armênio. Então tinha um pouco disso também. Por quê? A comunidade era fechada, Sim. né? Não tem muitos armênios. Então era pra fazer uma coisa entre nós. E Então, qual clube que era antigamente, assim, forte? e até hoje, né, tem o Clube Armênio, que fica no Ibirapuera. E é muito legal. Tem esporte, tem piscina, tem comida armênia. Pode ir lá comer de Mas domingo. hoje abriu, assim, pra Hoje tá outras aberto. pessoas? Outras... Hoje tá aberto. Mas ainda é onde os armênios mais se juntam É um ponto de encontro. É um ponto de encontro. Tem É. a festa junina, tem dia das crianças, tem Páscoa. Quais são os costumes de um armênio? Ixi, Assim, questão de comida, de época. Tem costume ou não? tem. Por exemplo, comida. Qual que é... Ai, arroz com Arroz com macarrãozinho, macarrãozinho, que é cabelinho de anjo, Quibe, quibe, frango É. assado com A batata, Armênia é algo parecido com... árabe. Com árabe? É. Isso. tabule, coalhada com pepino. Nossa. Nossa, coalhada. Ai, dona tem Beth. bastante comida. muita É, abobrinha recheada, charutinho. Mas esses costumes vieram pra família de vocês? Sim, Sim. minha mãe faz até hoje. Até hoje? Tipo assim, almoço de domingo.
Quando eles eram crianças, Minha tinha mãe ali faz. Minha mãe faz. Maionese é diferente. Nossa, a maionese Entendeu? é maravilhosa. Entendeu? Nossa, são costumes Eu armênios. aprendi com a minha sogra, né? Ela ensinava, ela falava, é assim, olha, vem cá, é assim. Mão na massa. Mão na massa, tem que aprender. Então a gente aprendia. E isso hoje é a geração dos seus filhos. E como que é esse? Porque o que eu achei interessante quando a gente fala assim de cultura familiar é o perigo de se ir perdendo nas gerações. Ah, sim, vai perdendo. Vai perdendo, né, dona Vai. Beth? Então, por exemplo, na época que a senhora conhecia os pais do Jorge, era uma cultura. Sim. Aí mas depois veio as meninas. só Aí que veio. é um pouco diferente, porque eu gostava da comida. E eu queria aprender. Então era mais fácil. Sim, para mim foi mais fácil. E o conflito porque- era menor também com ela, né? ela gostava de ensinar. E eu gostava de aprender. Agora, a geração das minhas filhas, não. Elas não. Eu tenho a Mais ou Cristina, que a menos, Cristina não sabe nem fazer um arroz. A Denise, ela tá querendo aprender alguma coisa. Eu tô querendo me garantir, porque, né? Mas é essa questão mesmo das gerações, né? Mas E eu acho que é da cultura do momento, porque é outro momento, é outra fase, é outra Sim. vida, é outro mundo. Então, mas vai do que você gosta. Que nem antes da pandemia, a Bianca estava frequentando o Clube Armênio. Eu levava ela pra ir nos acampamentos. Ela aprendeu, teve até uma aula de como escrever em armênio. Então, ela teve algumas coisas assim que ela aprendeu a fazer. Mas aí entrou a pandemia, fechou o clube e não teve mais. Então, agora, o ano que vem, eu volto ela a frequentar o Clube Armênio para ela aprender, para ela conviver. Ode, eu tenho aqui um roteiro que eu sigo, né? E depois o meu diretor, ele vai me elogiar, porque eu vou ter que seguir o roteiro. Quais são os costumes que se tinha na época da senhora pros seus filhos voltado a ser armênico? Não sei nem se é Armênio. armênio. Quais eram os costumes? O que você lembra quando você era criança de que sua mãe e seu pai fazia que você conseguiu passar pros seus filhos? Então, a gente não teve muito isso de pequeno porque a gente morou fora. Então, a gente não teve muito contato com os meus avós de pequeno. Mas eu lembro do cheiro dos meus de quando eles iam pra lá e a gente morava lá, Eles moravam aonde? aqui no Brasil. Aqui. Mas aonde? São Paulo. aqui em Santana. Zona Eram Norte. próximos? Perto. Sim, perto. Eram presentes? Os A seus gente avós? morava nos Estados Unidos. Sim, aí foi pros Estados Unidos. Mas antes dos Estados Unidos. Sim, todo domingo, infalível, estávamos juntos. Ah, sim. Isso era Sagrado. sagrado. A gente, depois quando voltou, a gente saía pra almoçar fora e vamos passar na casa da avó pra tomar café. Então era quarta-feira, a Cristina saía da faculdade, ela ia lá para casa da avó. Tinha que ir, porque minha sogra estava esperando. Meu marido, ele ia de sábado. E domingo, se não fosse, minha sogra ficava muito nervosa. Tinha que ir, ela fazia comida, eu tinha que ir. E o que a senhora lembra que tinha todos os encontros? Igual a Denise lembrou do cheiro. O que era marcante pra senhora nessa época? Dela. Era a questão dela cozinhar? Ela gostava de servir as pessoas? Sim, Transpor o amor dela através da comida? Ou tinha alguma outra coisa que a senhora lembra muito forte? Ao falar, a senhora vai lembrar dela agora. eu gostava muito de ir lá e conversar com meu sogro. Por quê? Porque eu gostava muito do meu sogro. E ele me contava muito as histórias dele, ele queria conversar. E ele contava. Ele contava a vida dele. Tudo ele contava. Cada vez que eu ia, ele contava um pouco, ele lembrava de alguma coisa, ele falava, repetia. E para mim era muito legal porque eu estava ouvindo ele. Aprendendo ali. Aprendendo como ele tinha poucas pessoas que ouvia. Então, eu gostava de bater papo com ele, de conversar com ele. Isso é uma outra Gostava coisa que é o mal até hoje, né? Encontrar pessoas que gostam de ouvir. Aham. Muitas das vezes as pessoas elas gostam mais de falar do que ouvir. É, E é difícil a gente encontrar pessoas, amigos, parentes, que a gente
consiga falar e aquela pessoa é uma pessoa agradável em ouvir, né? Em absorver. Eu conversava muito com ele, conversava bastante. Então, isso daí pra mim era muito legal. E a senhora se dava muito bem com eles, então. Eu me dava bem. Me dava bem. Mas quando que foram pros Estados Unidos? Um dia o Jorge chegou em casa e falou... Mas as crianças tinham quantos anos? Antes da gente mergulhar na história. Ah, Eu Uma- tinha 4, a É. Cris 1 e o Tinha Roger um. 14. Então provavelmente o Roger que deve ter uma memória maior dessa época, É. né? Aí tem a D com 4, a Denise com 1, a praticamente. Cristina com... A Cris com 1, praticamente não... É, o Jorge um dia chegou em casa e falou: vou para os Estados Unidos. Você tá ficando louco? Eu resolvi que eu vou, porque eu quero ir. Mas vai. Né, vai. Eu tinha minha vida ali, costurava, tinha minhas costuras, meus clientes, minhas clientes, né? E ele foi, simplesmente ele foi. 4 meses depois, eu acabei indo por causa dela. Eu sou o motivo da ida. Ela e é, da o, vinda. ela é o pilar da minha ida e o pilar da minha volta. Tudo Uau. pra mim. É verdade, isso é real. Mas por quê? Aonde que foi a virada de chave pra vocês irem? Porque ela era muito agarrada com ele. Com Desde, o pai. desde a hora que nasceu, a mãe e pai era ele. Denise, se você for chorar, tem lencinho aqui, tá, Mauri? Ela sabe que eu sou apegada com meu pai até hoje. E aí ela chorava. Ela via ela ficava na porta do banheiro, com as mãozinhas batendo na porta do banheiro, chamando o pai. Nossa, 4 Entendeu? anos também, né? Muito cedo. Chamava o pai. E ela não podia ver um carro vermelho. E da janela, ela via a rua. E na época tinha muito carro vermelho. Chorava. Aí um dia ficou doente. Febre, que nem... Aí levei para o hospital. O hospital falou, vamos fazer todos os exames. Não tinha doença nenhuma. Era emocional, né? O médico perguntou o porquê, o que está acontecendo. Aí o médico falou para mim assim, então a senhora leva ela para perto do pai dela, porque senão ela vai morrer. Mas mal o médico sabia que ele tava lá nos Estados Unidos, né? Não, quando ele me chamou e perguntou, eu falei para ele. Aí a senhora falou. Eu falei, se é emocional, uma criança com 4 anos de idade, emocional só pode ser a falta do pai. Queria me surrar. Entendeu? E a senhora? Como que a senhora ali na hora... Me deu vontade de enforcar. Antigamente o sistema era mais bruto, é que depois as coisas... Me deu vontade de enforcar. Mas Oi, Mauro. Pode seguir. não enforquei. Decidi que eu iria, né? Não tinha outra solução. E ele não ia voltar. Eu falei com ele, ele falou, não vou voltar, vou ficar aqui agora, você vem pra cá. Porque ele queria que eu fosse, e eu não tava querendo ir. Entendeu? Então até os 4 anos, o Jorge foi pros Estados Unidos, porque ele queria Queria ir. uma nova empreitada lá. É. Aí, nessa ida... Ele tinha quanto tempo ele tava nos Estados Unidos pra Denise ter tido essa situação? 4 meses ele 4 tava lá. meses, aí a Denise ficou doente, muito apegada ao pai, mas também totalmente compreensível. Por 4 anos. Aí eu fui, né? Fui. Aí foi a senhora, a Denise e quem mais? eu- Todo mundo. É. A senhora, a Denise, o Roger e a Cris. E a Cris. A Cris fez 5 aninhos lá. A senhora colocou eu- todo mundo na mala e vamos não, embora. Não vou deixar nenhum, né? Não fica ninguém pra trás, né, não, dona Beth? Onde eu vou, eu levo comigo. Até hoje. Aí fui, fiquei lá. Aí ele cismou depois de... Não, mas e o Roger, o seu Jorge? Como que ele absorveu essa questão? Ah, você tá vindo? Não, Mas ele por quê? queria que eu fosse. Ah, ele já queria. Ele sempre queria. A senhora E que foi resistente no começo, Isso. entendi. Eu não posso, eu tenho meus clientes. Eu tinha muito cliente. E a senhora trabalhava com costura. Sim, eu costurava muito para médico. Essa questão da costura entra um pouco da cultura armênia? Não, Não, é Não. dela. não. Tá. Porque Então- eu fui presenteado por um jogo americano que eu adorei, tá até hoje lá em casa. Mas, vamos lá. E aí, eu acabei indo,
ficando lá. O começo foi... Eu olhava, tinha vontade de sair correndo. Que lugar dos Estados Unidos vocês foram? Los Angeles. Tá. Né? Ele já tava estruturado lá, já tinha uma casa dele ou nada? Nada. Não tava Estruturado nem nada. Nada. Tava belo e folgado, passeando. Ah. Aí chega a família. Aí eu cheguei. Denise matou a saudade. Aí ela ficou feliz da vida, né? Ele também era apegado com ela. Ele também é muito apegado com ela. Até hoje, Dê? Até hoje. É. E... São 3, né? São 3. Mas Roger, Denise e Cris. Tá. É. Aí eu comecei, eu tive ajuda de uma família maravilhosa, né? Que há 5 anos atrás, 6 anos, eu voltei lá para ver eles e aí, agradecer. E o cheiro era o mesmo. Uma família, então, mas Armênia. Uma família armênia divina. Não, mas divina. Que deram oportunidade para vocês lá atrás, nos Estados Unidos? Que me conheceu a gente, viu que eu cheguei. Tava perdida? Da maneira que eu cheguei, eles me acolheram, eles me ajudaram. Não né? faltou amor ali? Não, nada. O aniversário da minha filha de 1 aninho foi feito na casa deles. Meu também. Quem fez e comprou o bolo e quem fez o aniversário foi o dono das lojas Clóvis, o Sarkis. Ele estava lá. Ele foi, comprou o bolo e trouxe, a gente cantou os parabéns para Cristina. Nossa. E como que vocês encontraram essa família armênia? Lá? Porque era parente do Jorge. Ah, tá. Entendeu? E vocês voltaram agora para os Estados Unidos e encontraram essa família? Eu fui lá para ver bateu eles. Na porta. Eu fui lá para ver. E eles? Nossa, foi uma festa, né? É como se a Foi. gente tivesse visto semana passada. Foi. E eu tô querendo voltar lá para ver ela. O marido faleceu. Mas ela Na está pandemia? lá, os filhos estão lá. Não, um pouco antes. Pouco antes. Né? Então, eu gosto muito deles. E aí eu comecei, né, minha vida, costurar tal, e pus ela na escola, porque 5 anos você é obrigada a colocar a criança na escola, a criança não podia nem ir para o shopping, nada. Se não tivesse matriculado. Isso, tinha que ir para a escola. Foi para a escola, e o Roger foi para a escola, e eu comecei minha vida. Lá. O seu Jorge começou também. Não, mas conta, e aí, como que foi lá nos Estados Unidos? Aí a senhora chegou lá, e como que a senhora começou a trabalhar? Quem que te deu a primeira oportunidade? Olha, eu tive uma oportunidade muito grande da escola, a diretora da escola dela. Você vê, eu não falava inglês, eram umas palavras, e algumas palavras de espanhol. A professora, ela era major da aeronáutica, não, da marinha. E ela falava vários idiomas. E ela estava aprendendo português. Falava muito mal, mas... E ela me ajudou. Ela me ajudou a fazer limpeza em casa. Me ajudou a arrumar pessoas para me reformar roupa. E aí foi. Né? E foi indo. Eu também não ficava quieta, né? Sempre buscando algo. Isso. E foi. Eu não sei, assim, foi muito difícil, mas consegui. O que foi mais difícil nessa época, dona Beth? O que mais te marcou, assim? Você A fala... vontade de voltar. Nossa. Eu olhava na rua, olhava até o final da rua, tinha vontade de sair na rua, correr até chegar. Isso foi difícil. E eles todos felizes lá. Ah, sim. Estavam realizados. Sim, eles estavam. Só que eu tinha uma preocupação. Eu tinha os filhos. Então, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que arrumar. Que buscar o sustento mesmo. Sim. Mas como que entrou a costura na sua vida? Eu já costurava, né? Aqui. Aqui. Mas E sem lá- saber, assim, a senhora não falava o inglês. Não. E como que a senhora conseguiu a oportunidade de costurar Quando lá? você precisa, você aprende na marra, você entende na marra, você consegue
por gesto, você consegue. Você fala, você se vira. Quando não tem um plano B, Você não se tem como vira. dar errado, né, dona Não, Beth? não tem. Você não tem aonde correr, você não tem aonde pegar. Então você tem que ir atrás. E fazer acontecer. Sim. E a senhora pensava, eu tenho que fazer... Um dia eu precisava comprar um inalador para ela. Veja. Eu falei pro meu filho, a gente morava em Hollywood. Aí eu falei pro meu filho, vamos comigo até o centro da cidade, na farmácia, que eu quero comprar o inalador. Aí ele, tá bom, mãe, vamos. Ele estava na escola, ele falava alguma coisa, mas também não era muito, a gente tinha acabado de chegar. Aí eu escrevi, Hollywood. Eu escrevi aqui, Hollywood. Peguei o ônibus pro centro da cidade, downtown lá, tá? Vamos. Downtown, tem história de downtown. Aí eu peguei e falei para ele assim, a gente para e na volta a gente pega o mesmo ônibus, tá? Só que parou, eu não percebi, assim, a rua tava cheia de bandeirinha, é uma rua onde vende pedras preciosas, ouro ali. Eu não sabia que tinha várias ruas daquele jeito, eu nunca tinha ido lá. E eu também não sabia que a rua era longa, era grande, entendeu? Para mim, eu parei naquele ponto que eu olhei, bandeirinha, é aqui que a gente volta. Nossa. Quando foi na volta, que a gente... E agora? Como que... Qual rua? Se perderam. Se perdemos. Não sabia qual rua a gente parou. Entendeu? E você é uma criança de 15 anos. Aí, falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu chegava no guarda e mostrava. Hollywood. Hollywood. Foi cômico, sabe? Até que ele chamou um guarda que falava espanhol. Aí o guarda Conseguiu entender melhor. já. Quando eu cheguei na porta da minha casa, foi a primeira vez que eu reparei onde eu estava morando. Eu cheguei na porta, eu não sabia qual era o apartamento. Sabe por quê? Porque todos os apartamentos eram igual. As entradas eram tudo igual. E a senhora não tinha percebido isso? Não, eu não levei Tava o no número. automático? Não, eu falei, morava ali, né? Então, aí o vizinho, o armênio, que morava ali, um armênio que morava ali, me viu parado olhando, ele foi lá e me buscou. Meu Deus. Você vê, é muito complicado. Muito. Deve ser muito difícil você cair num país como muitos... Por exemplo, eu vejo muitos venezuelanos hoje na rua, assim, né? E pra nós é algo tão normal e automático. Essa avenida é dali pra cá, ali é o Mercadão, ali é Santana. Mas pra uma pessoa que cai ali, é um país, né? É algo muito grande. Imagina você, quando eu abri minha fábrica lá, eu falei, e agora? Eu tô com a fábrica aberta, mas eu vou costurar o quê? Não tenho nada para costurar. Parei, pensei e falei, bom... Mas a senhora abriu uma fábrica do quê? Abri uma fábrica para roupa, para costurar roupa. Lá Lá em Hollywood. Em Hollywood, sim. No centro da cidade, onde podia. Não, mas calma. Senão eu vou me perder. Vocês chegaram lá, se acostumaram lá com a cidade. Isso. Aí a senhora falou, eu preciso empreender, eu preciso fazer acontecer. Não tem como eu estar aqui de passeio. E aí a senhora foi em busca do melhor pra senhora e pra sua família. Uhum. E aonde que surgiu a fábrica? Eu comecei a costurar. Lá tem um jornal, não sei se tem ainda, mas eu acredito que sim. Eu não me lembro o nome do jornal agora. Mas era um jornalzinho mexicano, espanhol, entendeu? Então eu pegava esse jornalzinho e ali eu acabei conseguindo, estava perto da Copa do Mundo de 84, 85, alguma coisa assim. A de 84 foi, porque a de 94 foi nos México. Estados Unidos, no México. Então, eu vi lá que precisava de pessoa para costurar bandeirinha. Eu tenho. Bandeirinha. Produção, a Denise tem foto. Quando for ao ar esse episódio, eu quero as fotos. Entendeu? Preciso achar essa foto. Aí eu fui falar com a pessoa. Era o dono de uma livraria. Em 84. Muito boa gente.
Expliquei para ele tudo, ele falou assim, sem problema. Você consegue costurar a produção? É toda sua, De bandeirinha. de bandeirinha, calendário, foi várias coisas. E ele ia me levando, A gente ia cortando as era linhas. 1.000 por dia, era muito. E a empresa era a família. Lógico. Ela cortava, a A Cristina Cris- cortava. A foto que eu tenho é a Cris sentada na beirinha da máquina, cortando As bandeirinhas. As bandeirinhas. As bandeirinhas. As linhas, né? Porque Sim. a gente... Era uma atrás da Estudando. outra. E ali já ia fazer um dinheiro. Sim, eu precisava, né? Porque eu já não estava O trabalhando. que para as crianças eventualmente era uma brincadeira, É, já era um serviço. já é no serviço, me ajudar, né? E a Denise ia para a escola, quando ela chegava também tinha essa obrigação, Sim, tinha que fazer. né? E independente disso, ela tinha que brincar com a Cristina e ensinar o inglês para a Cristina, Certo. porque a Cristina aprendeu a falar com ela. em Não, e aí inglês. tinha um agravante, porque a gente morava perto de muitos mexicanos. Então só se falava espanhol Sim. e não inglês. E elas não aprenderam espanhol, elas não gostaram do espanhol. E vocês foram aprender o inglês. Inglês. E como que se comunicava com a turma do espanhol? Teve que aprender. Mas assim, Mas bem superficial. Mas eu tive que aprender porque eu tinha uma melhor amiga que só falava espanhol. Ah, é. Mas Amiga, tem alguém ainda daquela época que você tem contato? Sim. Até hoje? Tem. Meu, viva a internet. Eu tenho uma história bem bacana. Caramba, meu. Tem. 20 anos depois. Porque assim, vocês brasileiros com raízes armênias e portugueses que foram desbravar o mundo na América. É. Aí lá, vocês acabam tendo ali que se relacionar com mexicanos. É. Encontrou uma família armênia. Encontramos duas famílias armênias. E aí começaram a Uma já empreender era. lá. Sim. Como não tinha plano B, C, tinha que fazer acontecer por conta de sustento, de vida. É. Aí surge a fábrica. Mas Não. a fábrica antes, Não. ela vem Não. da... Aí eu Das costurava, bandeirinhas. Depois das bandeirinhas. Eu gostei de quando a senhora falou assim, que encontrou uma oportunidade, não, a senhora não falou, mas encontrou uma oportunidade de empreender vendo uma necessidade que seria Sim. as bandeirinhas. Sim. A senhora sempre foi empreendedora assim, dona Beth? Eu sempre Sempre busquei. enxergou oportunidade nas coisas? Eu sempre procurei, porque eu tinha que fazer. Eu nunca esperei que meu marido fizesse. Eu nunca esperei que meu pai fizesse. Entendeu? Eu, com 12 anos, fui trabalhar no supermercado do Gonçalves Sé. Quando meu pai ficou sabendo, ele foi lá falar pro gerente me mandar embora. Eu falei, não, eu não vou. Eu vou ficar. Eu quero eu trabalhar, eu ganhar meu dinheiro. Meu pai ficou quase doido. Nossa. Entendeu? Então, isso vem de mim, já vem de mim, né? E aí, lá, eu comecei a costurar, tal, e costurei para um homem, um senhor, ele era mexicano, ele trabalhava com ouro, joias. Aí, um dia lá, conversando, ele falou, você não quer abrir uma fábrica? Eu falei, tá doido, né? Abre fábrica, como vou abrir fábrica? Eu não- Era algo muito grande. É, lógico. Eu falei, eu não posso abrir fábrica, eu trabalho, eu ganho para sustentar minha casa, né? Tudo. Ele falou, não, vamos abrir, eu vou ser seu sócio. O senhor tá ficando louco. Naquela época, o dinheiro que entrava na família era da costura. Era. Das bandeirinhas. É, Era o não, único dinheiro que entrava? O Jorge Não. trabalhava, mas o que ele ganhava era muito pouco. Pagava o aluguel e acabou, mais nada. Ele Então, não de fato, conseguia- precisava dos dois entrando dinheiro. Sim. Aí esse senhor, não, vamos abrir a fábrica. Eu vou investir em você, eu sei que vai Como dar sócio. certo. Eu falei, como sócio, eu vou ser seu sócio. Mas eu não costuro, eu não vou lá. Só vou colocar o capital. Isso. Só vou comprar tudo que você precisa, você vai abrir, eu vou te explicar tudo e você vai funcionar a fábrica. Você vai tocar ela. Falei, tá bom, mas
em dúvida. Mas pensei, tá bom, vamos. Aí ele me explicou, falou, então você vai fazer toda a documentação certinha. Você vai na prefeitura, você vai em todos os lugares. E eu fui. Trouxe todos os papéis, ele me ajudou a encher tudo. Ele falou, agora você vai buscar um lugar para alugar. Alugar não pode ser qualquer lugar. É só em lugar permitido. Tem as zonas que pode, né? Aí eu fui. Aí procurei, achei. Aí eu falei para ele falou, então vamos alugar. Alugou. Agora você precisa comprar máquina. Máquina eu não conheço, você conhece. Então vamos. Aí E foi ele na vinha com loja. dinheiro. Sim. Aí ele foi na loja e falou assim, essa daqui é minha sócia, entrega o que ela precisar. E esse cara é mexicano. É mexicano. Aí A senhora tinha quantos anos nessa época? eu tinha Ajuda Denise. 30, Cálculo. Você me teve com quantos? não sei, Hoje a senhora tem 7, 4. 4. Em 84, Isso foi em 84, volta 30 anos. 30 anos, tinha uns 40 anos. Não, Não, tinha 40 menos. anos. Então Ela tinha uns 30. É. Tinha uns 30 e pouco, 32, por aí. Aí, Uma leoa. aí ele foi. Aí eu comprei as máquinas, comprei 7 máquinas. No total era máquina reta, máquina overlock, máquina. Sem pensar, eu falei, bom, vou comprar uma taqueadora, né? A máquina assim, uma caseadora, não sei o quê, mas não sabia o que eu ia fazer. Peguei as máquinas, falei, vai ter que usar. Vamos ver mesa de corte, vamos ver máquina de corte, vamos ver tudo. Viu tudo, montou tudo. O dia que acabou de montar a mesa de corte, montou tudo. Aí eu olhei para as máquinas, olhei para a mesa de corte. E agora? O que eu faço? Vou costurar o quê? Pra quem? Isso. Não, eu nem pensei para quem. Eu pensei o quê? Aí no outro dia de manhã, eu falei, não, eu tenho que achar. Subi no último andar do prédio. Era só fábrica lá, tudo fábrica. E fui entrando fábrica por fábrica, vendo o que eu podia costurar, se tinha alguma coisa para mim. Aí, acho que foi no 6º andar. Eu entrei, falando com a moça falou, você sabe fazer uma calça? Eu não sabia. Eu não costurava para homem, eu costurava para mulher. Eu costurava para homem, eu costurava para homem camisa. Bordava o nome, porque era muito médico, naquela época usava-se muito. Sim. Eu falei, faço. Sim, eu sei. Ela E falou, não sabia. Não sabia. Falei, mas eu sei, tá cortado? Eu costuro, eu sei juntar peça, então eu vou fazer. Aí ela me deu, né? Enrolou toda lá, me deu, falou, ó, tá aqui. Amanhã o dono desta peça vai vir ver seu trabalho. Falei, tudo bem. Peguei, desci, isso era por volta de umas 11 horas. Desci, abri na mesa, assim, tudo, juntei, sentei na máquina. Costurou. Costurei. Terminei a calça. No outro dia, de manhã cedo, o cara estava terminando de passar a calça, o cara entrou, um chinês. Ela, junto com ele, olhou, o cara, good, bom, né, bom trabalho. O cara ficou maravilhado pela Bom calça. trabalho, vou mandar tecido. Eu falei, tudo bem, vai mandar tecido, vai mandar alguns metros de tecido, pensei comigo. Sim. Quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, sobe o rapaz lá de baixo. A senhora pode desocupar espaço? Eu falei assim, não, por quê? Espaço pra quê? Espaço para quê? Porque tem um container de tecido chegando. Caramba! Fechado? Fechado, De um chinês. do chinês. O cara tinha uma fábrica, uma loja. Encheu. Não, ele não tinha fábrica. Ele tinha lojas. E ele Queria que a senhora... fizesse.
Aí trouxe tudo, colocou embaixo da minha mesa, encheu. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Caramba. E agora? A gente brincava de esconde-esconde. Lá na fábrica. Porque era uma diversão. Criança. Aí eu falei, bom, como eu costurei essa calça, junto com a calça, quando corta, vem um papel que é uma marcação. Quando corta. Aqui também é assim, em todo lugar. Então vem aquela marcação. Eu falei, por essa marcação eu vou fazer os modelos. Nossa. E a senhora fez um modelo parecido com a calça que a senhora tinha feito pra ele? Não, fiz modelo diferente. Diferente. Sim. Pra quem não sabia nem costurar, assim, Fiz não sabia nem modelo fazer a calça, diferente. já foi fazer um diferente. Fiz um modelo diferente. Aí, como eu tinha visto a moça... E como que a senhora se comunicava com essa turma na época? Ah, filho, olha, eu conseguia. A senhora é brava mesmo, hein? Eu conseguia. A força. Eu sou um apaixonado por mulher, porque pra mim mulher tem uma força, uma garra. É incrível ver a força Você de chega vocês. em casa e vê os filhos, você vê os filhos e sabe o que eles precisam? Não tem como... Não, pra mim, né? Pra mim, não tem. E aí eu fui. De pouco foi aumentando de 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000 por semana. E eu tive que ir aumentando a fábrica, aumentando. Aí é contratando pessoas. Aí eu paguei meu sócio. Comprou a parte dele. Sim. Paguei meu sócio. Fiquei sozinha. E o dia que eu fechei a fábrica, eu estava com 110 funcionários. Nos Estados Unidos. Isso. E não sei quantas máquinas. Fechei de raiva. Sério, por quê? Porque eu briguei com meu marido, ele me atormentava. Ele saiu para fazer a entrega às 11 horas. Ele trabalhava na fábrica? Eu, Trabalhava na fábrica? eu falava para Mas ele ele antes. trabalhava com o que antes lá? Não, pera. Antes, quando ele falava para mim que eu era louca, que eu ia abrir a fábrica, eu falava, eu vou abrir, você ainda vai ser meu empregado. Nossa. E passou. Aí eu falei, ele vai ser meu empregado. Eu contratei um cortador bom e falei, você vai ensinar ele. Você vai ensinar o Jorge A cortar. a cortar. Aí o cara ensinou. Levou 2 meses, o cara deixou o Jorge tinino na corte. Cortava 800 calças de uma vez só. Entendeu? O cara ou o Jorge? O Jorge, O Jorge. Deixa eu aprendeu. fazer uma pergunta, dona Beth, dentro disso. Por que normalmente são as pessoas de dentro de casa que não acreditam em nós? O que a senhora enxerga disso? Porque na época o Jorge não É acreditava. falta de confiança em si próprio. Quando Porque você hoje eu não tenho tem esse- confiança em você, você não acredita em outra pessoa. Porque hoje, até hoje as pessoas passam por isso, né? Sim. Igual, eu tenho 20 colaboradores lá na Clique. Eu vejo que as maiores lutas deles são com a família, em acreditar que é possível, que vai dar certo. Sim. E por que as pessoas têm isso? A senhora enfrentou isso quando? Há 40 anos atrás? Do seu próprio esposo? Como que foi? Sim. Por que a senhora entende que tem essa resistência dentro de casa? É porque eu não acredito. Eu nunca acreditei. Meu pai ensinou o seguinte: faça você o que você pode fazer e o que você não pode também. Faça o seu melhor. Não espere que ninguém faça nada para você. Meu pai ensinou a gente assim. Então, eu cresci com aquilo. Faça você. E não espera ninguém. Então, eu nunca esperei meu marido. Mas e quando ele vira pra você e fala, não abre, não faça, você não vai conseguir? Como que foi na época? Eu ri. Eu dei risada dele. E dou até hoje. Eu dou até hoje. A resposta é o resultado, dona Beth? A resposta é o resultado. Eu mostrei para ele um trabalho que eu vou fazer. Ele riu, ele falou: você não vai conseguir, mas eu vou fazer e vou levar lá em Santos para ele ver. É a resposta. É a resposta. Por que adianta eu falar, eu não vou... Tentar convencer. Não. Não adianta. Eu tava no carro vindo pra cá,
E aí eu vim com o Guilherme Júnior. E aí ele me fez uma pergunta, eu falei assim pra ele: Gui, as pessoas podem até não gostar de você, mas elas vão respeitar o seu resultado. Ah, vai. Uma vez eu fui numa palestra, e nessa palestra tava a Kira Grace. Uma moça da família Grace, de jiu-jitsu. E aí ela falou assim na palestra: eu nasci numa família totalmente machista, que só tinha homens. Uhum. Só tinha uma forma deles me respeitarem: se eu fosse campeã. É. Então o resultado, ele fala por si próprio, né? As pessoas têm que respeitar o resultado. Tem. Então elas podem tirar sarro, podem duvidar. Pode. Isso até hoje. Mas se você tiver resultado no que você faz, acabou. É. Elas vão ter que aceitar. Ele me... E ele aceitou. Ah, sim, lógico. Aceitou não tanto que tinha- virou até funcionário depois. Sim. Aí chegou, ele me perturbava muito. Me perturbava muito. Ele não me chamava mais de B. Ele sempre me chamou de B. Ele falava, senhora. Ai, eu ficava possessa com ele. Você ia falar, ficava fodida. É, aí um dia, ele me perturbou tanto, tanto, que eu falei, eu falava pra ele, então você vai tocar a fábrica sozinho. Aí, quando foi um dia, ele saiu 11 e pouquinho para fazer a entrega, encheu a van, foi fazer a entrega. Quando ele saiu, dei um tempo, fechei a fábrica, falei para os funcionários, estão todos dispensados, voltem sexta-feira para receber. As máquinas estavam com Não, mais... calma, mas por que a senhora fez isso? Para ele ver. Funciona a fábrica. Sem mim. Vai, faz. Meu Faça. Deus. E as crianças? Eu tinha o poder, de ganhar o quanto eu queria. Eu já naquela época, eu ganhava o que eu queria. Eu não precisava mais, você entende? Entendo. Não precisava. E ainda teve que ficar em embates desnecessários. Quando ele chegou, ele ficou louco. Eu falei, não funciona a fábrica. Você é suficiente bom para funcionar, então vai, funciona. Eu tô tirando meu time de campo. Até logo. E aconteceu isso? Aconteceu. Meu Deus, dona Beth. Tenho até medo da senhora pensar em outro corretor, então, depois dessa. Ô, Denise, você me deu a dica. Eu já Meu falei. Deus. Sou sua amiga. Foi, deixei. E acabou o sonho da fábrica. Ali, naquele momento. Acabou. Isso a senhora Falei, já tinha agora? costurado muito. Pra muitas lojas. Costurou Não, pra eu alguma pessoa tinha importante lá, dona Beth? Eu costurei. Então, quantas roupas que eu fiz de homem, entendeu? Que foi para França, que foi para Itália, que foi para vários países. Minha mãe costurou pra Oprah. Entendeu? Pra alguma rainha lá? Costurei para Oprah, costurei. Ai, para Sabe várias quem é a Oprah? pessoas. Não. Oprah Winfrey. Uma negona americana de talk show. Caramba. Na época ela era Ela estourada é já. até hoje. A mulher é top. Eu costurei para muita. Era tipo Eu Como que é o nome costurei- dela? Oprah Winfrey. Aí, produção, pegou o nome, né? Eu costurei para uma mulher, eu costurava para ela assim, de mulher era só para ela. Ela Pra era, essa? não, ela é milionária. A única mulher nos Estados Unidos que confecciona casacos de pele para as artistas, né? Então ela tem limusine que leva quando as artistas vão Motorista, usar. segurança. Tudo, tem as geladeiras que guarda, tudo. E eu costurava O vestido? para ela, vestido. Mas guarda na geladeira? Não. Os Casaco de casacos de pele. pele não pode ser guardado Sim. em casa. Ela falava para mim, eu tenho uma festa, explicava para mim, tal dia, tal hora, e você faz a roupa para mim. E aí a senhora ia lá, recortava, desenhava. Eu comprava o tecido, A senhora, então, era uma estilista? Estilista? É. Aham. Eu comprava o Eita. tecido, eu fazia a roupa para ela e tinha festa, o casamento do filho dela. Ela usava uma roupa para o café da manhã, para o almoço, para
Porque lá nos Cerimônia. Estados Unidos o casamento dura 2, 3 dias e tem o brunch, tem não sei o quê. É diferente do nosso. E pra né? cada momento, uma roupa. É uma roupa. E essas roupas eram feitas pela senhora. Fivela, botões, vinha da Chanel, vinha da França. Eu tenho botões em casa comigo, da Chanel, até hoje, Caramba, que eu dona fazia pra Beth. ela. Quantos 1000 metros a senhora já não costurou, hein? Ai, nem sei. Não sei. E aí, nesse... E eu tinha satisfação. Nossa, iraniana, fazer vestido de noiva para iraniana, deixar colado no corpo dela. Porque elas são todas magrinhas. Magrinha, lindas, né? Vestido de noiva. O vestido de casamento, até eu falava para ela que eu queria fazer o vestido de casamento dela igual eu fiz para menina. Porque, sabe assim, e ninguém falava, não, eu quero assim. Não, eles falavam mais ou menos o sentimento. Eles falavam o horário, Que o ia tipo de buscar. festa, tipo de pessoas e mais ou menos a cor, 2, 3 cores para ver. Eu escolhia o que ia dar bem naqueles horários. A senhora As começou... joias que ia usar. As joias, os acessórios. Mas aí é legal uma reflexão. O sucesso que a senhora atingiu financeiramente foi muito mais por conta de fazer algo que você ama do que focada só no dinheiro. O dinheiro era uma necessidade. Sim, Eu preciso do dinheiro para sobreviver. Mas você encontrou algo que você amava no Brasil para fazer lá. sim, lógico. Eu gosto da costura até É porque hoje. as pessoas muitas das vezes elas vendem, elas acabam negociando o que elas amam em fazer por um salário que não vão levar elas ao Não, próximo passo. eu voltei para o Brasil e não quis trabalhar. Eu tive fábricas aqui que me chamou, eu não quis. Porque não era o que eu queria. Eu falei, não. A senhora falou que fazia o que amava lá, né? Sim. Passava noites e noites costurando e nem Nossa, percebia. muitas noites. Muitas Era uma noites. terapia, era como se estivesse fazendo... Mas até hoje. Até hoje. Eu parei de costurar vestidos, né? Mas aí... A Bianca já tem 15 anos? Não, né? 12. E A aí? Bianca, ela é minha filha, né? Você sabe a história de que a menina, quando ela nasce, ela já nasce com os óvulos que ela vai ter durante a vida. A Bianca, ela é filha da minha mãe. Porque ela é igualzinha na costura. Ela gosta. Ela é igualzinha. A Bianca, ela gosta de costurar. A Bianca, ela desenha roupa. A Perfeita, eu fiquei Nossa. boba. A Bianca vai com a minha mãe em feira de artesanato. É, que nem E não teve é a normal feira. uma criança de 12 Não, anos, eu na não. tecnologia que nós temos hoje. Eu vivi tudo isso com a minha mãe e eu não gosto. E a Cris também. E a Cris também. Agora, a Bianca... Cadê a foto da Ana com a Bianca? Tá, eu te mostro. Ela vai em feiras com a minha mãe. A Bianca, ela já passa a mão no tecido pra saber qual é a textura do Já tecido. conhece. Ela E conhece, já ela me conhece. ajuda, eu levo ela comigo. Ela junta com a minha mãe e fala, vó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer a roupa assim. Esse combina, vó. Esse não deu certo. Esse combina, ó, vó. Ela vai à escola. Às vezes eu fui na feira grande que teve agora, a feira artesanal. Ela foi comigo. A maioria dos tecidos eu Ela- deixei para ela. E ela tem jeito, dona Beth? Tem. Eu comprei máquina para ela já. A Bianca a máquina Ela reta, tem. que só vai na retinha. É simples, Bianca já- pequena, porque ela é pequena. Eu não deixo ela costurar na minha, porque a minha é muito rápida. Eu tenho medo da mão, do dedinho, né? Mas Costura é o que pra vocês? Costura é dom? Pra ela. É o quê? O que a senhora define, assim, a costura? É um amor? O que é? Se a senhora pudesse definir a costura em uma palavra, o que a senhora define? eu não sei. Eu acho que eu sem a costura, eu não tenho o que fazer na vida. A costura mudou sua vida? A costura é a minha vida. A costura é a Essa. terapia da minha mãe. É a terapia, meu remédio. Quanto tempo eu tô sem plano de saúde? Você sabe. Uns 4, 5 meses. Pergunta pra mim, quantas vezes eu fui no médico?
Quantas? Nenhuma. Por causa da... Nenhuma. E a senhora tem uma saúde boa, né? E eu tô bem. Minha mãe é Eu mais tô forte que eu. Tô ótima. Ela não faz o que eu faço. Eu não faço o que ela faz. É um propósito isso daí, né? Entendeu? A senhora enxerga a costura como propósito de vida da senhora? Sim, se eu não tiver ela pra fazer. Ela é a dona Beth. A costura é a sua vida. Se eu não tiver ela, não tem Não fez mais muito. sentido as coisas. Não. Eu tô fazendo uma toalha, eu comecei a fazer uma toalha pra Roberta. Pra mim, a Roberta? Sim, pelas Eita. cores que você falou pra mim. Lá naquele nosso encontro. Isso. Só que eu fiquei em dúvida. Por quê? Não posso terminar a toalha porque eu não sei o tamanho da sua mesa. Se eu não me engano, são 2,20, dona Beth. Você entende? Marca essa Quantas daqui. cadeiras são? São... 6 ou 8. São pra 8. Então, por aí eu sei o tamanho da mesa. Só que eu não sabia, eu falei, gente do céu, e agora? E agora? E ela se encantou com aquele jogo americano que a senhora mandou, você acredita? Sempre quando vai alguém lá em casa, ela põe... Eu falo pra ela, mas por que você não põe esse jogo americano pra mim tomar café? Sempre quando vai uma visita lá em casa, ela põe esse jogo americano. Ah, então eu vou fazer um de 8 lugares para ela. Entendeu? E aí, o que não ficou pra Denise e pra Cris, ficou pra Foi Bianca. pra Bianca. Meu Bianca é surreal. A gente fala muito de abrir um ateliê. Ela fala para Eu mim. falo muito, muito isso pra ela. Da gente abrir um ateliê. E por que não abre? Sei, eu acho que eu tenho outras vontades, Visões. outras. E Não a é nem Bianca visão. ainda é pequena. Eu tenho teria- outras visões. E assim, eu fazer algo que eu tenha que administrar, que não é o meu sonho, Não rola. não rola. É o sonho dela e é o sonho da Bianca. Mas ela ainda é pequena para. Só que a Bianca ainda é muito pequena pra ela tomar conta Sim. disso. Porque ela tem o sonho dela, ela quer fazer várias coisas. Mas quer ela bater. sonha em ser estilista, em ser... Então, Sim. fazer faculdade disso, de viver Sim. disso. A Bianca, ela quer. Ela gosta muito de arquitetura também. Então, ela quer migrar isso pra Porque as coisas se falam também, não? se falam. Então, assim, ela fala que ela quer fazer arquitetura com design de interior. O negócio dela é o design de interior. Por quê? O design de interior, ela engloba toda essa parte de decoração, Criação. de criação. Você entendeu? O quarto da Bianca tem uma parede que ela desenhou. Nossa. Ela desenhou primeiro no papel. Do papel, ela pintou ele num quadro. Do quadro, ela levou pro computador. Projetou pro computador? Do computador, ela só pediu pro Rodrigo ajudar ela a levar pra parede. Nossa. Não é normal uma criança de 12 anos ter É. essa sensibilidade. Eu fiquei boba de ver ela desenhar a roupa que ela queria. Calça jeans, olha só, calça jeans. E a blusa perfeita. Falei, você copiou da onde? Ela falou, não, eu que fiz. A Bianca já veio pra mim falando, mãe, eu quero estudar na Escola de Belas Artes. Entendeu? Já Foi quero eu que fazer fiz. Escola Eu falei, Pan-Americana. nossa. E não é algo que você fica incentivando ali, tipo, fica Não, eu só alimentando. apoio. Você apoia. Ela traz a Mas informação. não é algo que você fica. Por que você faz da Não. sua avó? Não. Não, a única coisa que assim, às vezes ela tá meio assim, eu falo, filha, vai costurar com sua avó. Ela tá entediada, não sei o que, eu falo, vai costurar com sua avó. Aí ela vai. Aí ela desce e Ela fica o chega dia lá, É. ela olha os panos, ela tira. Mas, esse combina com esse aqui, esse aqui. Vamos fazer E a senhora isso. percebe que ela tem dom em amor, dona Beth, ali? Sim, ela tem. E é um orgulho pra senhora também, né? Porque o que a senhora talvez queria ou não queria das suas filhas veio pela sua neta. E fala que neto é a melhor... É ser mãe 2 vezes, né? Ela é um doce, essa menina. Não, minha Ela mãe é- nunca cobrou da ela gente que era pra é- gente costurar. Ela é um doce. Os filhos dela, ela tem 2 filhos, mas os 2 meus. Eu não sei te explicar. O filho dela menor, de 7 anos, ele praticamente Pedro. dorme constante comigo. Ele cata o travesseiro, pendura aqui na cabeça e desce. Vai Eu dormir moro no comigo. mesmo prédio, no andar de cima. Ele pega, ele toma banho, tudo, põe o travesseiro na cabeça de chapéu. Tô indo dormir com a minha avó. E a senhora sempre transbordou amor assim, dona Beth? Ou não?
virou essa chave em algum momento da sua vida? Ou você sempre foi amorosa assim? Não, sempre foi igual. Mas pelos netos é mais. Sempre foi igual. Tanto. Não tem, assim, pra mudar não dá, né? A senhora sempre foi assim, carinhosa, amorosa. Ah, só, né, Dê? Eu sou Eu filha, fico né? brava, eu sou- fico brava. Se é preciso ficar brava, sim, eu fico brava. Se é preciso Você não chamar quer ver minha mãe atenção, brava. chama atenção. Mas, tudo precisar tem- de mim, A senhora faz. tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Não, eu, quando te conheci, eu lembro que foi uma batalha. A gente... Eu consegui apresentar o meu trabalho e cuidar de vocês. Eu lembro que na época tinha tido uma Tinha a força do transição. mal. Ah, tinha. Não, e teve a a minha questão... corretora tinha falecido. Tinha falecido, né? Foi. E a senhora é muito fiel às suas escolhas, assim. E a senhora gostava muito dela, né? Gosto. Até, ela faleceu E a senhora continua Gosto, ainda Porque ela era muito amiga. e eu converso com o marido dela até hoje. E o filho dela ainda faz os seguros de carro nosso. Pra tirar tudo, eu não posso. Sim. E eu lembro que quando... Foi difícil ali. Porque é difícil confiar, né? É, a senhora falava muito nisso. Ela era Assim, de não é nada muita contra você, mas é confiança. difícil confiar. É, poxa, É que eu não sou uma pessoa que... de fácil acesso. Que se abre fácil para as pessoas. Mas depois que a pessoa conquistou o seu respeito, sua confiança. É meio complicado, porque eu posso estar sorrindo, mas daqui a pouco eu tô pensando. Tem uma frase que eu uso que é assim, ó, não se iluda no sorriso do bandido. Às vezes você tá sorrindo, a pessoa acha que você é boba. Eu vou pensar, eu vou ver, eu vou analisar, né? Eu costumo muito analisar. Sim. E conversando com a pessoa, às vezes, você tendo uma boa conversa com a pessoa, você Você acaba sabe quem ela é. descobrindo que ela é. Sim, sim. Então, foi aí que você me ganhou. E eu ganhei você. Não, eu ganhei. E é verdade. Vocês não sabem, assim, graças a Deus, nesses anos que eu tenho aí à frente da Clique e de outras empresas que eu fui sócio, o meu maior patrimônio, primeiro, eu falo isso pra todo mundo, são os meus funcionários que eu conquistei nessa jornada. Tenho pessoas que estão comigo lá há 6 anos, igual teve casamento agora recente do Gui e da Carol. Eu tive a honra de ser padrinho. Legal. Assim, eu falo pras pessoas, eu falo pra minhas filhas, pra minha esposa, e eu falo pra todo mundo que trabalha comigo. E para os meus clientes. Você quer saber quem é alguém? Olha as atitudes dessa pessoa. É verdade. Porque falar bonito, qualquer um vai falar. Puxa, qualquer um fala. Mas você vê as atitudes dessa pessoa, você vê o respeito que essa pessoa tem com as outras pessoas, é que acaba determinando quem essa pessoa é de fato. Verdade. E graças a Deus hoje eu tenho uma retenção de cliente muito legal, mas tem aqueles clientes que eu coloco na palma da minha mão que eu falo assim, eu tenho amor por esse cliente, sabe? Tipo assim, não é a grana, não é fechar plano ou ganhar, não é isso. Mas eu adoro quando eu fui lá na sua casa, você acredita? Acredito. Pra mim, Porque eu também nunca- adoro quando você vai lá. Eu tenho uma avó minha que é de Fortaleza, né? Ela é falecida, minha avó e meu avô, mas eu nunca tive contato muito forte com os meus avós. Eu tenho a minha avó aqui de São Paulo, que eu amo de paixão, Dona Francisca, é a Dona Chiquinha. E eu sou próximo, mas eu sei que eu não sou tão próximo quanto que ela merece. As nossas correrias, as nossas desculpas acabam nos distanciando. Porque a gente... É desculpa, eu falo, não tem justificativa. Poxa, minha avó tá ali, por que eu não vou lá? É desculpa. E eu amo muito a minha avó. Mas, quando eu conheci a senhora, através da D e tudo mais, eu me senti, assim, acolhido, sabe? Quando a Roberta fala, às vezes que eu fui lá na sua casa, ela fala assim, eu fico até despreocupado do horário, porque eu sei que você se entrega lá e você gosta de estar lá. E é um prazer, assim, eu amo muito ter vocês como meus clientes. Vocês não sabem o quanto que pra mim é importante. Esquece a esfera do plano de saúde. Pra mim, o plano de saúde já se tornou secundário. Preciso, sim, sempre fazer o meu melhor. Isso é minha obrigação. Entregar o meu melhor e cuidar. Às vezes eu vou falar, não, como semana passada. Ardo, e tal companhia?
como são muitas informações externas, É verdade. fulano falou isso, fulano falou aquilo, tal. Mas sempre o que eu trago é o melhor. Nunca fica em dúvida. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de poder fazer parte da família de vocês pelo plano de saúde. Eu falo para as pessoas que o meu maior patrimônio são meus colaboradores e o meu segundo maior patrimônio são as pessoas que eu conheci do plano de saúde. Porque se não fosse o plano de saúde, talvez a gente nem teria se conhecido. É verdade. Então, assim, ter pessoas ao meu redor como vocês, pra mim, eu trocaria tudo que eu conquistei financeiramente por isso. Você é muito querido em casa. Na casa do D, em Em casa. casa eu falo, não mexe com É ela, não. muito querido. Agora, você quer ver ela brigar feio, é alguém chegar e falar de você aqui. Aqui ela arranha. Isso é que nem lealdade. gato. Nossa, não mexe, é, eu falo. é, Se alguém falar, mas porque o Arnô não mexe Será que com o tá Arnô. fazendo certo? Não- Será que é assim? Será que é assado? Mas o plano de saúde. Mas é viu? porque não responderam direito. Aí eu vou investigar. Entender. Falo, essa daí ela aqui briga. falou isso, aqui falou aquilo. Não é bem assim? Aqui tá errado. Aí eu pego ela e falo, tá aqui, ó. Aqui tá errado, aqui falou aqui É porque falou às errado. vezes, é que nem eu falo pra São você, muitas eu não informações quero cruzadas. falar com a Clique. Por quê? A Clique não me entende. Entendeu? Aí eu mando uma mensagem, ela depois vai responder, não respondeu o que eu quero. Então, não precisa. Eu falo com o Arnô. Acabou. Eu mando, é por isso que eu te encho, né? Eu te aborreço, fica É lá um prazer, cheio, dona. A né? senhora não tem ideia. Aí- E a senhora acha que é chaveco, mas não é. Eu amo atender. Tem cliente que eu já deixo até separado aqui. Eu amo atender. Ou você manda várias bolinhas vermelhinhas pra chamar a atenção. É que a minha vida é muita correria, então- mas eu amo. Mas funciona, viu? Funciona. Esses dias falaram assim, ó, vou tocar de corretor. Eu parei o carro na marginal e falei, não, eu atendo, eu ligo. Mas até minha equipe fala, minha equipe Não, fala eu assim, entendo que é muito complicado. minha equipe fala assim, Arnold, tem muito cliente serviço. que entra na esteira no funil de atendimento que você desenhou. É por isso Mas que eu tem deixei cliente que tem que ser passar, com você, viu? Arnold. O pessoal fala, tem cliente que é com você. Não, eu lido, eu falo com a Clique. Pra mim, tranquilo, a não ser que seja uma coisa muito, que nem Sim. do hospital, ou coisa muito fora do comum. Eu lido com a Clique. A minha mãe, não. Eu Não. falo, mãe, Como foi aquela vez lá do hospital? Assim, eu sei que na vida a gente precisa ficar provando nada pra ninguém, mas qual foi sua ótica naquela situação lá? De tudo que aconteceu ali, você tava num leito. Não, Conta um pouquinho pra galera. Então, o que aconteceu aquele dia foi assim. Eu tava com uma crise muito grande de enxaqueca, que ninguém descobria de onde veio. E eu fui pro São Camilo, né? Fiquei 3 dias internada no São Camilo e me deram alta. Voltei pra casa, 2 dias depois eu fui pra um neuro. O neuro me indicou um outro hospital. Fui no hospital, me deram anestesia na cabeça, anestesiaram toda a minha cabeça. 20 minutos depois passou o efeito, voltou toda a dor de cabeça e ele queria me internar. E eu falei, olha, eu não conheço esse hospital, eu não vou ficar nesse hospital e eu vou embora pra casa. Ele falou, então a decisão é sua. E fui pro Oswaldo Cruz. Chegando no Oswaldo Cruz, a gente já tinha o Bradesco, né, que era um plano bom. Eu já tava nesse plano há muito tempo. E aí, eles me colocaram em observação. Na observação, falaram que eu tinha que ser internada. E nada de acontecer a internação. E aí, me internaram na observação. Num leito lá. Num leito Uma maca. de 2x2, né? Um quarto, nem 2x2, era pequenininho. Era só a De cama cortina. de cortina, era eu e eu. E aí eu falei assim, moça, eu preciso comer, eu preciso tomar banho, eu vou ficar aqui até quando? Ela falou, olha, até liberar um leito. Aí eu mandei mensagem, tirei foto e mandei mensagem pra você. Aí passei por cima da Clique e fui pro Arnô. É aí que o Arnô vai resolver meu problema. Mandei mensagem pra você, falei, olha, Arnô, tá acontecendo isso, eu não tô bem e eu preciso ser internada. Eu lembro desse dia. E eu tava Eu lembro até onde eu tava. E eu tava muito ruim. E eu não tava mais raciocinando, eu não conseguia pensar. Porque eu tava à base de medicamento, né, forte. E quando cessava o efeito do remédio, eu tava com dor. E eu tava sozinha. Porque na época do Covid não podia ficar ninguém comigo. Sim. E eu Verdade. então eu tinha que resolver. E Aí- com dor, com crise. Com crise e dopada, né? Tipo, Sim. porque remédio pra dor de cabeça, eles meio que te dopam. E aí eu tive que correr pra você.
Aí foi o que foi? Eu te liguei, te expliquei toda a situação, tirei foto do Eu, leito. lembro, eu tenho a foto aqui. Tirei foto do leito e mandei pra você. Passou o quê? 2 horas depois, mais ou menos, eu tava, tipo, num baita quarto de hotel. Conseguimos. Com vista pra Paulista. E deu certo. E super bem tratada. Aí eu fiquei mais 5 dias. No hospital. Aí foi, mas... Mas essa parceria é importante, né? Eu procuro ter esse relacionamento com meus clientes, porque a gente só consegue comprar a briga que a gente de verdade compra, né? A gente só consegue enfrentar... Você só consegue comprar a briga que você vende. Exato. Então assim, pra mim vocês são muito importantes. E eu vendo algo muito importante, então não posso deixar meu cliente vulnerável ali, mas... Não, e já aconteceu uma assim, honra pra mim. nessa transição nossa agora de plano, né? Eu falei, Nossa. Arnaud, como é que tá o plano? Não, vai sair, mas tá tudo bem? É tipo, a pergunta principal era, está tudo bem? Tá tudo bem, dá pra resolver. É, Tá como tudo aconteceu bem. também da Isa. Da Isabela, Nossa, da Isabela. ali também foi... Acho que ali foi um divisor de água também, não foi? Na nossa relação. Ali, Eu acho que eu ter segurado a ponta e resolvido, não ter me esquivado. Meu, você Foi o resolveu. quê? Foi um domingo ali? Eu não lembro. Foi. domingo, 9 horas da manhã. Hoje eu sei, hoje, na época eu não soube, mas hoje eu sei que você foi a melhor pessoa que o meu filho poderia ter contato. Uau, Hoje eu sei. que incrível. Não, porque naquele dia era pra dar Nós tudo não errado. sabíamos nada, eu só fiquei sabendo tudo agora. Então, agora, eu falei para o meu filho, a sorte sua foi que era o Arnaud. Nenhum Se outro não corretor fosse ia o fazer. Arnaud, Mas é porque eu não me acho um corretor, entendeu? A parada Então, pra mim é humana. Mas acontece que assim, era 9 horas da manhã de um domingo. Acho que quem me chamou primeiro foi a Cris, né? Acho que aconteceu isso. Ah, não sei, eu só sei que eu recebi a mensagem assim, liga pro Arnaud agora. Tinha dado um problema na... No plano. no plano, na É cobertura. porque foi também a transição. Foi. Transição de E ela plano. mora em São José dos Campos. São José dos Campos. E aí foi assim, foi naquela hora, você resolveu o problema, tipo, em 10 minutos. Foi. E foi bem forte, porque a informação que chegou, que ela tinha sofrido um acidente, De né? carro, e aí Nossa. tava toda cortada e precisava do plano pra autorizar a... mas a história não foi essa. A história, depois, o próprio Deixa ela falar, hospital, porque depois a gente corta. o próprio hospital, A melhor coisa de não fazer ao vivo é isso. o próprio hospital, eles viram o que foi. Então, eles estavam com a razão. Sim, Não, mas de qualquer jeito, o pronto-socorro tem que atender. tem. Independente da situação, quando você dá entrada num pronto-socorro, ele tem que te atender. Não, mas assim, eu brigo. Eu vivo de novo o que eu vendo. Aconteceu essa semana uma situação que eu implantei o cliente. Arnaud, eu quero ir no banheiro. Aqui, dona Beth, ó, fica à vontade. Aconteceu uma situação essa semana. Dormiu o pé? Hã? Dormiu o pé? Dormi o pé. Peraí. Daqui a pouco a gente já vai almoçar. Um, Maura, ajuda ela. Só deu uma cãibra. A cabeça. Aconteceu essa semana uma situação que eu implantei o cliente numa companhia e essa companhia não comprou a carência do cliente. E nós enxergamos isso. Porque sempre quando implanta, a minha equipe ela já confere se fez a compra da carência ou não. E automaticamente a equipe já solicita a correção. E aí nós solicitamos a correção e avisamos o cliente. Ó, implantou, mas é importante você entender que não é culpa nossa, não é o erro nosso, é a companhia. Mas o que você precisar, a gente vai fazer para corrigir. E aí eu solicitei a correção para a companhia e o cara precisou no dia seguinte e estava errado. E assim, a companhia ela olha para o cliente Como mais um. como mais um número. É. E a Clique não olha. E não que a Clique seja a melhor empresa, mas a Clique não olha, não é mais um. Eu paguei no particular.
Eu falei, pode... Ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu peguei e falei assim, vê o valor, me passa o Pix, eu faço o acerto agora. Mas quem vai receber? Eu falei assim, a minha preocupação aqui é você não ser prejudicado. Aí a esposa dele até falou assim, mas isso é uma meia-culpa? Aí eu peguei e falei assim, esse é o problema. Esse é o problema de você querer entregar a excelência para o próximo. Porque ele sempre fica com a sensação assim, mas por que você tá fazendo isso? Por que você tá sendo tão bom comigo? Aí eu expliquei pra ela. Quando você tem culpa e você assume. A culpa. Ó, vou fazer porque foi culpa minha. E quando você não tem culpa, você fala. E eu falei pra ela, eu falei assim, ó, fulano, deixa eu te falar uma coisa. A culpa não é nossa. Isso não é uma meia-culpa. Isso é uma solução. Eu tô resolvendo o seu problema. Que não é meu problema, é problema seu. Com aquela companhia. Mas eu não posso deixar você desamparado. Eu não posso deixar você na mão. Que fique bem claro. Isso não é um pagamento que eu acho que a companhia vai me reembolsar. Não. Eu tô só fazendo com que você tenha acesso para o que você precisa. Agora, sobre receber da companhia, aí eu tenho o departamento jurídico que eu vou pra cima deles. Mas eu não vou virar pra você e falar assim, ó, faz o seguinte, vai você agora, procura um advogado, entra com uma liminar e vê aí o que dá pra fazer. Eu não posso fazer isso. E eu tenho certeza absoluta que é isso que faz a Clique ser uma empresa diferente a médio e longo prazo. É mais ou menos o que a Disney faz. Então, assim, é inegociável o encantamento com o meu cliente. Nem que se eu tiver que perder agora. Mas a médio e longo prazo eu brigo por essa conta, por esse leite derramado. Você sabe que eu fui na Disney a última vez e eu queria ver o desfile. E a Bianca queria ir ver a princesa lá no castelo. Aí eu encontrei uma outra princesa e eu perguntei pra ela. Eu falei assim, se eu levar ela lá, ela vai ver a princesa que vai passar aqui no desfile? Ela falou, só tem uma princesa. Uau. Aí eu falei, não, tem a princesa que fica lá no castelo, não sei o que lá. Só tem uma princesa. Aí eu falei, tá bom, eu vou ficar aqui. Não adianta eu sair daqui. Só tem uma princesa. É. Tipo, ela não deixou eu ir pra outro lugar pra conferir se tinha ou não. Sim. A minha filha tinha que esperar a princesa chegar. Só tem uma princesa. Nossa. É assim, só tem uma princesa. E isso faz você virar fã da empresa, do lugar. Não, eu sou fã do Walt Disney. Entendeu? Então, você não é cliente deles. Não. Tem aquela pergunta, né, que fala que com quem você gostaria de sentar uma vez na vida e tal. Eu falo Walt Disney. Que ele trouxe algo diferente, né? Meu, ele é surreal. Eu assisto, eu acompanho a história dele. Assisto os vídeos, eu vejo tudo como ele começou e até onde ele parou. Não tem. O cara vira e ele fala assim, vai acontecer. E ele via. Ele deslumbrava a situação, né? Ele conseguia visualizar. Ele via acontecer. Meu, o Walt Disney pra mim é... Odeio, aproveitando que sua mãe não tá aqui, o que você acha que é a qualidade mais forte dela? Da minha mãe? É. Qual é a maior qualidade dela? Ajudar. Ajudar as pessoas. Ajudar. Minha mãe não tem uma vez que você fala, mãe, preciso. Ela se coloca no segundo plano. Ela se coloca. Não teve uma vez que eu virei pra eu, né, começo de carreira e casamento e tudo. Não teve uma vez que eu falei, mãe, eu preciso disso. Dela falar pra mim, não. Ou pra mim, ou pra Cris, ou pro Roger. Minha mãe não fala não. E não é que ela não fala não porque ela é boazinha. Ela fala não. Mas na hora do aperto... Ela chega. Ela chega. Ela chega. E meu pai é igual. Porém, o meu pai, ele tem uma certa resistência a mais. Então, assim, se a Cris ou o Roger pedem alguma coisa, ele briga. Nossa Senhora, esgota tudo. Mas aí eu vou lá e falo, pai, tem que fazer tal coisa. Aí ele briga um pouco menos e ajuda também. Por que você se emociona pra falar do seu pai? Ah, porque meu pai é meu pai. Seu herói? Não, ele é meu pai. Não sei. Ele é meu pai. Eu olho pra ele diferente. Ele é meu pai. Vocês sempre foram próximos? Eu e meu pai, sim. Até hoje? É unha e carne. Meu pai, sim. É unha e carne. É colado assim com a Cris? Com o Roger também ou não? Meu pai? É. Não.
Com você? Você é a menina dos olhos. Ela é a filha dele, os outros é meus filhos. A dona Beth voltou com a pedrada. Minha mãe é assim. Mas o meu pai não tem. Ela reclama, fala que teu pai isso, teu pai aquilo, tal. Mas eu falo assim, pra mim, Denise, eu não tenho um A Mas é bom. pra falar do meu pai. Bonito. E ele gosta dela, nossa. Ele é apaixonado por ela. Ele fica bravo, ele fica nervoso. Mas quando qualquer coisa ele fica Mas mexe comigo pra você ver. Ô, dona Beth, mas qual que é a Mas- maior qualidade dele como pai Ele é preocupado com com eles? a Denise. Até Ele é preocupado com... Não, com a Denise. Com a Denise. E eu me preocupo com os outros. Eu brigo pelos outros. Agora, né, você briga por mim também. eu brigo. Se for preciso, eu brigo. Mas nunca é preciso. Não, porque meu pai segura minha barra. Ô, dona Beth, como que a senhora olha os seus filhos hoje? Como eu olho. Assim... O que hoje a senhora faria por eles ou faz por eles? Porque assim, já são todos adultos. Mas eu queria tirar da senhora como que uma mãe hoje, com a experiência que a senhora tem, com a idade que a senhora tem, com tudo que a senhora já viveu, como que a senhora ainda olha pra eles? Como se eles fossem pequenos. Luto por eles da mesma maneira. Meu filho está com 52 anos. Me preocupo. Como se ele tivesse 5. Sim, ela. Me preocupo se ela está com dor de cabeça, se ela está cansada, se eu faço o que eu posso para aliviar Sabe aquele desenho que tem os dois, todos eles. do patinho que tem asa? Todos embaixo? É, É minha mãe. Entendeu? Eu não faço nada que seja melhor para mim e pior para eles. só se confirmou com o que a gente falou aqui agora há pouco. A senhora tava no banheiro. A senhora se coloca sempre em segundo plano, né? Sempre. Porque eu me viro. Eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, eles, às vezes, não. Entendeu? Porque a Denise, ela é esperta, é muito inteligente, ela é esperta, ela se vira muito bem, ela tem a cabeça boa para resolver as coisas. Entendeu? Mas ela precisa também de mim. O Roger, ele é dependente um pouco de mim. Entendeu? Não sei Super explicar. difícil, né? E a Cris? A Cris, ela é também. Ela precisa de mim. Porque assim, se eu falar, gente, eu tô saindo, tô saindo, não contem mais comigo, vou viajar, vou embora. O que acontece? Com quem? Com Depende. todo mundo. Não, depende, assim. A casa cai. Não, se minha mãe... Ela a que fica um pouco mais em pé, ela por causa do meu marido. Não, se minha mãe largar todo mundo, dá uma balanceada geral na galera. Na estrutura. Na estrutura, entendeu? Mas assim, hoje, é que sempre morou todo mundo com a minha mãe. Durante muitos anos, morou todo mundo. Meu pai que fez a casa pra gente morar todo mundo Eu conheci junto. a casa, aquela casa lá. Aquela Isso. casa, enorme, com piscina, com churrasqueira, com tudo. Só que aí, eu casei e fiquei morando lá. Com meu marido e eu tive meus 2 filhos lá dentro. A Cris teve o Vinícius e ficou lá dentro. O Roger separou e voltou pra casa. Então, a minha mãe, ela se viu todo mundo lá dentro de novo precisando dela. Aí, quando cada um foi tomando um pouco o seu rumo, aí eu mudei, fui pra Campinas. Depois que eu fui pra Campinas, eu não voltei mais pra casa dela pra morar. Aí eu morei até, acho que 2, 3 meses. E aí, decidimos, meu pai falou, não, vai alugar... 6 meses ela ficou. 6 meses você ficou. Acho que não deu tudo isso. Mas enfim, aí eu fui e aluguei outro apartamento embaixo. A Em Cris... cima, filha. Ai, eu sempre confundo. A Cris mora perto. É, e o mora Roger perto. agora mora no mesmo prédio. Ah, então, calma aí.
Tá voltando a ter um movimento de não, voltar hoje pra... eu falei pra ela, o que ele veio fazer aqui? Que ele morava numa casa, tinha sol pra menina, tinha lugar pra espaço pra ela brincar. Mas ao mesmo tempo, ela gosta, Gosto. sabe? Ela gosta de ter todo mundo. É uma dor de cabeça boa. É uma dor de cabeça boa. Porque assim, ela gosta de virar, ela pega e faz muito arroz. Ai, eu fiz muito arroz. Você não quer arroz? Tem arroz aqui. Tem arroz, não precisa fazer arroz. Eu fiz arroz e Quando tiver muito arroz, a senhora me chama também, viu, dona Beth? Vocês estão passando por lá, viu? Sempre tem. Ai, eu cozinhei feijão. O Pedro come feijão. Você não quer que vir aqui pegar feijão? Aí eu faço. Tipo, eu não fiz faço. estrogonofe pro Pedro. Olha. Eu tava trabalhando, eu fiquei 7 meses sem fazer comida praticamente em casa. O que o Pedro quer comer? Não sei, pergunta pro Pedro. Ô, dona Beth, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora tá com 74 anos. Se a senhora pudesse falar hoje, deixar uma mensagem pra dona Beth de 35 anos, o que a senhora diria pra ela? Não muda nada. Não muda nada. Nada. Continua. Continua igual. Você se orgulha daquela dona Beth lá de 35 anos? Se eu não fosse como eu Era, e sou, não teria Nossa. conquistado o que a senhora conquistou. não, eu não sei o que seria dos meus filhos. Teria separado do meu marido logo de cara quando eu casei? Não. Não tinha. Eu cuidei do meu pai. Fiz uma promessa pro meu pai assim. Tinha esse meu irmão que mora comigo, aquele Carlos. A diferença dele com o Roger é 2 anos. Então, desde que ele nasceu, quem cuida dele sou eu, né? Meu quarto filho. Aí meu pai, antes de morrer, falou: B, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida do Carlinhos? Eu falei: eu já cuido. Se acontecer alguma coisa com você, eu fico com o Roger. Tá bom. Foi uma promessa. Meu pai faleceu. E eu cuido do Carlos. Até hoje. Até hoje. Cuidei do meu pai por 4 anos. Foi muito difícil. Eu costurava. Ai, nossa, nem gosto de pensar tudo que eu passei naquela época. Cuidei do meu irmão quando eu voltei dos Estados Unidos. O meu irmão teve teve infarto. A mulher dele levou ele para o hospital, pegou o telefone, ligou para mim: seu irmão está no hospital, teve um infarto, você vai lá e cuida dele. Vai lá cuidar dele. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Aí fui. Meu irmão morou comigo não sei quantos anos até morrer. Teve um AVC. Eu cuidei do meu irmão. Ele teve um AVC, ficou meio paralisado. Para dar banho nele, trocar ele, ele tinha vergonha. Eu falava: meu bem, é eu e você. Eu e você. Eu amava esse meu irmão. Tinha verdadeira adoração por ele. Ele era aquele irmão, amigo, ouvinte. Era companheirão meu. Seu melhor amigo. Meu melhor amigo. Infelizmente morreu. Foi a sua maior perda, dona Beth? Foi. Meu pai e esse meu irmão, acho que talvez hoje, é que quando meu pai faleceu, eu fiquei desestruturada. A senhora tinha quantos anos? Foi quando Eu isso? tinha o Roger estava com 5 anos, 22, 27 anos. Eu fiquei como se você tá com o pé em 2 canoas, aí de repente você perde uma canoa, você desestrutura. Eu me desestruturei completa ali. Na perda do seu pai. Sim, porque meu pai era tudo para mim. Minha mãe nunca foi muita coisa para mim, mas o meu pai era tudo. Mas perdi ele, né? Eu tinha o Roger pequeno.
Mas eu tinha meu irmão também. Meu irmão. Quando meu irmão morreu também, eu fiquei bem mal. Muito mal. Acho que ninguém percebeu, mas tinha a Bianca pequenininha, então não deu nem tempo. Mas eu acordava, a primeira coisa que eu pensava era meu irmão. Quando eu ia dormir, a última que eu pensava Caramba, então é recente. era 11 ele. anos. 11 anos. Mas eu penso nele até hoje, tem a fotografia dele ali onde eu olho ele. Caramba. Eu não esqueço dele, sabe? Então, Foi suas maiores perdas. foi. Agora eu vou fazer umas perguntas aqui, dona Beth. Quem que seria hoje a pessoa para a senhora que num caso de 190, assim, de necessidade ou de preocupação, que a senhora ligaria? Denise. A Denise é a sua chave mestra. Denise, ela e o marido. O marido dela. Sempre que precisar, assim, numa urgência, são as pessoas que a senhora Sim, recorria. sim. Eles são... O marido dela é... O marido dela ele faz mais do que filho, Nossa. o marido dela. É muito boa gente, muito boa gente. Quero essa parte depois, tá? Eu não falo pra ele, mas ele sabe que eu gosto dele. Não é sobre o falar, é sobre gente- o que a senhora faz também. Eu acredito que ele sente, né? Ele sente Ele isso. sente, ele é uma pessoa muito sensível, sabe? Ele é uma pessoa sensível, é uma pessoa boa. Sabe aquela pessoa boa de coração? Sim. Ele não é bom porque ele quer mostrar. Ele é bom por dentro, É um cara puro. puro. Ele é. Ele é. Eu brinco com ele lá, o que ela faz com ele. Judia. Judia, coitadinho. Judia do marido. Eu Judia. falo pra ele assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Normalmente a gente quer ser feliz. Ele quer ser feliz. Ele fala então pra mim, ele é eu feliz. quero ser feliz, dona Beth. Ô, dona Beth, a senhora comentou sobre... Nós chamamos de deserto. O pior momento da nossa vida eu chamo de deserto, né? Então, pra senhora foi o momento da perda do seu irmão e do seu pai. Foi. E a maior alegria? Quando foi? Sua maior conquista? Ela vai falar alguma coisa. Eu falaria o Vinícius. Ela vai falar algo. Não, ela vai falar alguma coisa. Mas eu não sei se é a maior alegria, eu não sei. Mas tem um momento na minha vida que eu me senti plena e realizada. Plena, não faltou nada mais. Que dia foi esse? O dia que a Cristina nasceu. Eu ia falar que a Cris se formou. Uau. A hora que eu vi ela. Quando o médico pegou ela assim. E falou, A senhora lembra como se fosse agora. sim, pegou ela aqui assim, com a mão na cabeça dela, assim, e Vou te mostrar. xingou ela, né? Eu olhei nela, aquilo. Sabe quando você é algo, não sei explicar, é algo como não faltou mais nada. Por isso que acredito. Eu falei que eu ia A falar. senhora falou. Não, eu gosto igual, mesma coisa. Só que Mas ali teve um sentimento... ela eu vi na hora que nasceu, que nem a Denise eu não vi, o Roger eu não vi. Ah, então foi uma situação diferente Foi também. diferente, porque na época eu tomei anestesia geral dela e do Roger anestesia geral. E a da Cristina não, eu tomei hack, né? A senhora estava acordada. Tava acordada. Mas não faltou mais nada, tanto que eu não queria mais filho, eu não precisava de mais filho, eu já tinha tudo. Ali foi a realização. Sim, foi. E é os 3 filhos que eu amo e adoro. Dona Beth, qual foi o momento da sua vida que a chave virou? Que a senhora mudou de vida? Qual foi esse momento? Mudou de vida. Mudou de vida. Quando que mudou sua vida? Pra bem, pra melhor ou pra pior? Quando? Ixi, Maria, essa é uma pergunta muito... Eu acho que foi o Vinícius. Polêmica, Dona Beth, ou não? polêmica. Isso pode ser tanto pro bom quanto pro ruim, mas assim, qual foi um marco assim que a senhora lembra, que a senhora fala,
Dali em diante, eu tomei atitudes diferentes. Dali em diante... Na época que teve a época que eu estava numa depressão meio forte. Não fazia tanto tempo que eu tinha vindo dos Estados Unidos. Eu estava muito revoltada por estar aqui, eu queria estar lá. E eu entrei numa depressão feia mesmo, muito feia. Aí, e a Cristina estava fazendo a faculdade. A Denise, você estava fazendo faculdade? Eu estava trabalhando em Santos. E aí, eu estava disposta a acabar com a minha vida. Porque eu não queria mais. Sério? Sério. Nossa, isso eu não sabia, hein? Sério. Inclusive, eu tinha comprado veneno já. Eu tinha conseguido comprar veneno. Aí eu tava na cozinha e a Cristina entrou. Eu olhei nela, assim. Falei pra ela, você tá grávida? Ela falou, não. Aquilo, sabe? No outro dia, ela tinha chegado à faculdade, ela deitou na cama dela. Aí eu cheguei perto dela, falei, você tá grávida. Você tá grávida. Aí ela começou a chorar. E ela não sabia. Ela sabia. Sabia. Mas ela não tinha te contado. Não, ela tava com medo. E a senhora já estava nesse momento seu de depressão. Sim, mas não por causa dela. Sim. Não era. A senhora estava com a depressão, a senhora não estava bem, já tinha colocado ali até um ponto final. Aí Deus opera. Aí, Por isso do Vinícius? aí ela começou a chorar. Elas sabiam que você não estava bem? Não. Eu e eu. Nossa, até me arrepiei. E eu Ela trabalhava. Ela já começou a trabalhar, né? Porque quando sai Ele da é um faculdade... jogador de jogos, né? De game. Isso. De game. Entendeu? Mas... Mas ele veio também num momento especial. Então a vinda Foi. dele foi Foi. um sopro pra vida, né? Foi. Talvez a senhora nem estaria aqui. Não estaria. Porque eu estava completamente disposta, entendeu? Ali foi uma virada de chave da sua vida, então. Tá vendo como esse podcast é incrível? Porque tem muitas coisas que eu não sabia. Eu não conhecia. E vocês eu conheço um pouco, né? Ô, dona Beth, se você pudesse falar pra alguém, pra um jovem, ou pra uma mulher que tá achando que também não faz mais sentido, que todos os seus problemas, suas dificuldades chegaram no momento que ela talvez teria a alternativa de tirar a própria vida, como aconteceu com a senhora, o que a senhora diria pra essa pessoa hoje? Eu não sei. É muito difícil. Porque quando você chega numa situação dessa, você não enxerga muito saídas. Precisa ter uma saída muito forte para você não fazer. Senão você faz. É muito difícil você falar para alguém. Muito difícil. E ela precisa ter um motivo muito forte pra sair dessa, né? E muitas das vezes a gente não sabe o motivo, mas Deus vem e coloca o motivo, né? Que foi assim na vida de vocês, né? Porque a senhora não via saída. Não. E eu da onde também, a senhora não eu cheguei vinha, num veio. ponto que eu não me importava com mais nada. Não me importava deixar eles. Mas sabe o que Nada mais. na questão assim, de Deus, eu vejo. Quando a gente não sabe mais pra onde ir, Deus cria um caminho. Ah, sim. Porque esse caminho não tinha, né? Não, Quando que a senhora imaginava que a não, Cris iria imaginava. engravidar da forma que ela engravidou? Nunca. Que lindo. Vamos pro final, que senão minha produção me mata. Não no ponto, mas aqui no WhatsApp. Eu vou fazer 9. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. E aí, como que é essa parte? É meio que o que vem na sua cabeça. De bate pronto, tá? Tempo ou dinheiro, dona Beth? Os dois. Os dois. Por quê? Não adianta nada você ter tempo e não ter o dinheiro para fazer o que é necessário. E não adianta você ter o dinheiro e não ter E o tempo não pra ter aproveitar. tempo para aproveitar.
Um abraço. O que a senhora prefere? Um abraço, um aperto de mão ou um beijo no rosto? Um abraço. O abraço fala muito, né? Fala muito. Agora pergunta de quem? Do De- Pedro. A dona Beth é uma mulher de sorte, porque ela é rodeada de pessoas incríveis. Além dos filhos, tem os netos. Lucas, Isabela, Vinícius, Pedro, Bianca E Rafael. e a Rafinha, a menorzinha, né? A Rafa tá com quanto tempo? 4 anos. Mas hoje, se você perguntar pra mim quem é. Ô, dona Beth, eu entro nesse circo aí, dos netos? Olha, eu gosto muito de você, viu? Você é filho. Gosto Eu muito. tô no hall ali? Tá. Ai, Você tá que no rol do honra, dona querido. Do querido você tá. Independente de você ser o corretor de seguro meu. Beth. Sim. Independente. Mesmo que você não seja, eu sempre vou gostar de você. Que honra. Obrigado, dona Beth. Obrigado. Uma honra. Se você tiver que levar alguém pra lua, quem a senhora levaria? Ixi, levaria a Denise. Olha, que honra dele. Precisa ter alguém pra resolver os problemas se ela chegar lá e não conseguir voltar, né? Eu sou solucionadora de problemas. Porque vive no sonho. Dona Beth, se você tivesse que fazer uma ligação hoje, pra quem você ligaria? Agora, Agora. pro Lucas, pra saber como ele tá. Se ele já chegou, se ele almoçou. Essa preocupação de mãe, de vó. É de vó. O que a senhora não perdoa? Falsidade comigo. Quero honestidade, falsidade não. Fala o que quiser, mas fala pra mim. Não manda recado. Se você tivesse um poder, que poder que a senhora gostaria de ter? De consertar a vida das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo, dos meus filhos, tudo, deixar tudo em ordem. Que lindo. Quando você for embora desta vida, como que a senhora gostaria de ser lembrada? Do jeito que eu fui. Não quero ser lembrada num velório, porque eu não quero velório. Então, o que eu fiz. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem lá em Hollywood, naquela placa lá, que mensagem que simboliza a dona Beth? Uma frase. O que a senhora deixaria ali escrito? Pra todo mundo, no mundo inteiro, olhar e lembrar da senhora. Lutei bastante. Tive meus filhos, tudo. Fui feliz com meus filhos, meus netos. E lutei muito. Um arrependimento, dona Beth? Ter me casado. Uau. Mas, dona Beth, do casamento que veio esses frutos. Eu falei pra não tocar. Mas do casamento que veio esses frutos maravilhosos. Mas eu me arrependi na hora do casamento. Sério? Na hora. Na hora do sim? Eu só assinei no cartório porque meu pai fez isso. Foi casamento arrumado? Faça por mim. Seu pai? É. Como ele estava doente, eu casei por ele. O padre falando e eu falando pro Jorge, quando vai terminar essa porcaria? Que saco, que nojo. Aquele dia acabou. É o maior arrependimento da sua vida. Essa foi a maior arrependimento da minha vida. Mas como eu fui criada, casa, não tem separação, não tem divórcio, você vai casar e vai... Como que é? Como é que o padre fala? Ser feliz Na alegria, na né? tristeza, Na na alegria, saúde, na doença. Até morrer. Então eu tô aí, ó, cumprindo. Firme e forte. Aqui não sai, daqui ninguém me tira. Eu falo pra ele. Eu fui pra Santos agora. Foi- Né? Fui a semana. São eu fui. quantos anos aí? Ixi, sei lá. Hoje é dia 21, dia 23, agora, eles fazem... 53. O Jorge tá com 52. 53 anos de... Ana Beth. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Rapaz do céu. Dona Beth, uma mensagem que a senhora quer deixar aí de maneira especial para as pessoas que estão assistindo esse podcast. Qual mensagem a senhora deixaria? Que todos sejam felizes, que lutem muito pela vida,
que no fim tem recompensa boa. E não tenha raiva, não tenha ódio. Ame bastante as pessoas. Não adianta você não gostar, para quê? Você se machuca. Então, goste. Inclusive do marido. De todos, menos o marido, né, dona Beth? Não, ela cuida. hoje eu saio daqui e vou lá ver ele, porque ele enche as paciências. Pai, porque você não vem, que não sei o quê, Ela que não faz sei o comida quê. antes pra Eu ele. faço as comida, comidas ele que vem gosta. buscar. Talvez não é a forma de retribuir o amor colocando Entendeu? um escudo na frente. Aí eu A fui senhora é uma pra... mulher tão doce que ama tantas pessoas. Mas eu Aí não com o maltrato marido. ele. Não, eu não maltrato ele, eu trato ele bem. Ó, a Denise é a preferidinha dele. Não vai falar mal dele aqui, hein? Não vai falar mal dele Não, mas aqui. eu falo mal pra ele mesmo. Dona Beth, eu quero... Ô, Mauro, traz mais um pra mim. Não tem como eu presentear só a Dona Beth, não. Ah, bom. Eu falo pra ele, ai, você aborrece, como você enche as paciências, que saco. Para! Mas eu tenho dó. Eu saio daqui, vou lá, fico lá, fiquei 2 dias lá, escutando as lorotas dele, eu vou lá, chego lá, ele vai tomar café, ele chega lá e fala para o pessoal que trabalha lá no café. Como que é? Essa daqui é a... Ai... É quem manda. É mais ou menos isso. Não chama a senhora de Dona Encrenca, não, né? Não, Ah, bom. não. Dona Beth, quero te agradecer por a senhora ter vindo aqui e compartilhado um pouco da sua história. Saiba que eu tenho uma admiração muito grande pela senhora. Ah, obrigado. É um carinho que eu tenho, um amor muito grande. Também, se você não tiver, eu te aborreço. Como a senhora mesmo falou, independente do plano de saúde, saiba que é uma honra em algum momento da vida nossos caminhos ter se cruzado. E saiba o que eu puder fazer, eu farei. O que eu puder ajudar, vou ajudar. Sem querer te cortar, às vezes a gente conhece a pessoa e é o que você falou agora. A gente aprende, ou a gente adquire um carinho. Às vezes a gente não sabe nem por quê, mas a gente quer bem. Sim. Quer bem. Você pode ficar com bronca, mas você não quer que ninguém mais fique. É igual filho, né? Não, em casa a frase é: não mexe com Arnô. Entendeu? Mesmo quando a Lu falava alguma coisa, a gente todo mundo é contra. Mas que banda é o que a gente pensa, principalmente o que eu penso. É aqui. Tem duas coisas que eu falo. O tempo é a melhor resposta pra tudo. É verdade. Pra tudo. É. Às vezes de um boato, o É tempo ele vai verdade. mostrar o que é, o que não É é. verdade. As atitudes. É verdade. Eu gosto do Chorão do Charlie Brown. E tem uma frase que ele fala que é o tempo é rei, né? Então o tempo ele mostra tudo. Mas- Nada fica coberto. Não Mas, fica. Arnô, tem um negócio que às vezes você conhece uma pessoa e aí, o que que acontece? Eu vejo algo que ela não viu. E aí você luta por aquela amizade. Sim. Entendeu? Então, em alguns momentos aconteceram de eu falar. E minha O mãe. nome e Arnô aí- fica em suspeita, assim. e a minha mãe comprar minha briga. Você entendeu? E eu falar: mãe, espera, deixa o Arnô. Deixa o Arnô. É porque assim, o Arnô Porque era você- uma novidade, né? Era uma novidade. E é um corretor, um mero corretor. Você veio substituir uma pessoa que a gente ama demais. A gente amava a mãe muito. Eu gostava muito dela. Você entendeu? Ela era Você não muito veio com a substituir uma pessoa que trabalhava com plano de saúde. Ela era primeiro e antes de tudo, ela era minha amiga. Ela era amiga. Ela era minha amiga. Eu conhecia ela. Aí eu apresentei pra minha mãe. Mas antes de qualquer coisa na vida, ela era minha amiga. E eu tenho amizade com o marido dela. Você acredita que ele manda música pra mim? Eu, às vezes, telefono pra ele, a gente se fala. Não, e que Então, responsabilidade você eu veio ocupar esse espaço, né? Você veio substituir um Não um espaço. corretor, mas uma amizade. Você veio. Exatamente, você veio substituir um cargo que não estava aberto. Ele não estava Em negociação. em negociação. Ele veio através de uma dor muito grande que nós em casa não estávamos sentindo, Foi que a gente tratava ela assim como a gente trata você hoje. Teve problemas que eu chegava e falava assim: não fala da Carmen.
Não ela fala era da muito Carmen. boa gente. A Carmen é minha, Porque não fala da a Carmen, eu falava... Aliás, a gente não... O filho dela, eu não preciso falar. Ele sabe as datas Ele só fala, dos Dê, precisa renovar o seguros. seguro. A Nada. gente nem lembra. Já manda pro meu marido, entendeu? Essa é a melhor opção. Sabe? Ele Manda mesmo 3, já 4 vê. cotações. Eu já fiz isso daqui. A melhor cotação é essa. É o que eu faço com saúde. Exatamente. É. Só que assim, ele não dá nem o trabalho da gente ter que lembrar. Ele só Não. avisa. Já fiz o estudo. E tá ele aqui, tá não fazendo sei o plano quê. de saúde também. Ai, meu Deus do céu. Ele tá Segura, fazendo. Denise. São Bernardo. É Olha. aqui também. Nossa. Só que ele sabe que a gente tá com você. Não, ele Eu já falei. Não, ele não fala, vem comigo, nada. Ele não. É uma pessoa de luz, uma pessoa boa. Entendeu? Então, assim, tipo, às vezes, a gente às vezes conhece uma pessoa e aí a gente olha e a gente briga por ela. Sabe? A gente não conhece a Roberta, por exemplo. Sim. Sabe? A gente não conhece a Roberta. Mas assim, a gente não Mas a gente existe quer bem. Arnaud sem Roberta. Sabe? Não Sim. existe o Arnaud sem as crianças. E a gente não conhece pessoalmente. Nossa. Mas não dá pra dizer que a gente não conhece. Sim, eu entendi. Você entende? Aham. Não dá pra dizer que não conhece. É sentimento, né? Sentimento não se explica. Não dá pra dizer. Eu não preciso conhecer a Roberta pessoalmente pra gostar dela. Você entendeu? A que vocês carinha fazem dela, parte da família, né? a carinha dela inspira beleza, inspira. Não dá Amizade. pra dizer que não conhece. E as crianças é a mesma coisa, não tem como. Você fala que aqui uma tá doente e a gente fala, mãe, a neném do Arnaud tá doente. Ai, eu já fico preocupada. Quantas vezes eu já falo? Eu já chego Eu já fico nela. preocupada. Eu falo, "Ih, mãe, você viu que a neném do Arnaud tá doente?" É igual, esse final de semana ela tá com infecção de urina, né? A É que- pequena? É que assim, as pessoas, elas costumam ver só o palco, né? Elas não veem os bastidores. É. E hoje eu sou um empresário, eu tenho uma equipe, uma empresa. Mas eu tento fazer ao máximo pra não misturar as coisas. Então, assim, tem vezes que eu travo a minha agenda porque minhas filhas estão doentes. É verdade. Então, assim, às vezes tem cliente que deixa de falar comigo, Uhum. como acontece com vocês. É. Poxa, eu não tô conseguindo falar com o Arnaud. Mas é porque tem outras prioridades. E muito grande. É. Tipo assim, não tem... Ah, o Arnaud, ele relaxou e vai deixar de me atender. O Arnaud cresceu... Não, não é. É porque tem alguma coisa muito séria Tem coisas que Acontecendo. às vezes acontece. acontecendo. Mas é isso. Eu quero dar um presente pra vocês, Dona Beth. É um símbolo de Obrigada. amor e carinho. Obrigada. D, não poderia Muito deixar de obrigada. te entregar também, tá? É uma luminária, ela acende aqui. Oh. Ah, legal. Ixi, já sei. É um Dona- presente pra Vou vocês. pôr no meu quarto. Dona Beth, sempre quando a senhora Aí eu precisar... vejo você. Mas eu vou te falar um negócio muito sério agora. Sempre quando a senhora precisar de aquele confidente pra conversar, Ai, às vezes faz falta. Eu te falei, né? mas me liga. Menino, faz falta. Mas por que a senhora não me liga? Meu Deus do céu. Não Às vezes. atende. Eu vou atender, Não, é eu que prometo. às vezes. Não é de trabalho. Esquece trabalho, Dona É. Beth. Às vezes você tem que pensar alguma coisa, você tem que decidir, resolver alguma coisa. Você fala, meu Deus do céu. A gente às vezes se perde um pouco. Sim, muita coisa, muita responsabilidade. Então é isso, eu queria agradecer vocês. Obrigado, Dê. Muito obrigada. Foi uma honra receber vocês aqui. Vai ser uma honra a gente almoçar. A gente precisa marcar. E Um agora encontro eu família. estou em dívida. Um encontro família. Dona Beth, eu vou fazer um convite. Eu vou me autoconvidar. Tá. Qual é o prato fera da Dona Beth? Manda. Maionese, Eu arroz gosto. com macarrãozinho e frango assado com batata. Dona Beth. Ou carne de panela. Então tá bom. O kibe. Um quibe. Eu gosto de quibe e aquele... É coalha? Coalhada É com coalhada pepino. com pepino? Oxa, você vai. Então, Vocês dois vão deliciar. Se eu soubesse, eu tinha trazido pra você. marca. Vamos marcar. Tem que ver sua agenda. Não. Vamos marcar E vocês vão um lá na minha domingo casa. de janeiro. Aí vocês vão lá em casa. Já Pega marca a o Roberta, domingo de as janeiro. crianças. Eu quero ir almoçar lá no domingo. Eu vou levar minhas filhas e minha esposa lá. Pode Muito marcar. prazer. Dê, organiza isso. É só você falar. É só Mas você só você- falar. Mas agora eu devolvi a responsabilidade. Não, pronto, já tô te dando. Qual é o domingo que eu vou lá?
O domingo que você quiser. Vai ser o domingo de janeiro. O domingo que você deu pra você, pra mim sempre dá. Ou dia 12, ou... Não, tô em novembro, peraí. Eu viajo a primeira quinzena, eu volto na segunda. Então, peraí. Então, dia 22 é aniversário do meu pai. Não dá, dia 29. Pronto, tá marcado já. Ok. 29 de janeiro. Capricha, dona Beth. Que se a senhora caprichar, eu volto mais vezes e me pode almoço ir. lá direto, hein? E pode ir, quando você quiser. Tá certo. Tá dia marcado. 29. Obrigado. Dia 28 tem show dos Bat Boys. Eita, então eu vou lá pra vocês contar todas as... Dia 29 estarei lá. Obrigado, Dona Beth. Obrigada a você. Tenho a senhora no meu coração com muito amor e carinho e Você também respeito. tá. Obrigado por você ser também sempre essa pessoa que organiza as coisas. Essa aí a Eu gente tenho- perturba ela. Vocês não são clientes do Arnaud. Entendam isso. Vocês fazem parte da minha família, do meu coração. Mas eu vou pra Obrigada. clique. Então é isso. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio da A Chave. Hoje é um programa especial com a Dona Beth, com a Denise, conhecendo um pouquinho mais da história delas, desde da questão lá deles serem armênicos até Hollywood. Oh, meu Terminamos Deus. a Dona Beth falando muito sobre a vida, sobre servir, ajudar as pessoas. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus pelas inspirações, a minha esposa, que eu tanto amo, minhas filhas, que são tudo pra mim. E semana que vem nós estaremos com mais um convidado aqui no A Chave. Obrigado, até a próxima.